Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um programa no nosso podcast e, como de hábito, eu peço a atenção de vocês para se inscreverem no nosso canal. Para isso, basta acionar o sininho e assim vocês serão mais um assinante do nosso canal. Então, agradeço desde já. Hoje vamos tratar de um assunto muito pertinente que diz respeito à questão imobiliária na nossa cidade, e isso pode ser replicado para outras cidades do Brasil, que têm alguma similaridade com a nossa cidade. Creio que não só com a nossa cidade, mas também uma certa tendência em outras cidades aí do Brasil, com suas diferenciações, mas de qualquer forma, o objetivo é muita gente ter o seu imóvel próprio, e esse é o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre imóveis de alto padrão e também de outros padrões. A gente não vai se limitar a falar somente de imóveis de alto padrão, até porque isso é muito segmentado e se refere a uma pequena parcela da população brasileira. E o objetivo é a gente abranger uma comunidade maior. Para isso, convidamos o Robson Fidelis, que é um especialista, corretor imobiliário, especialista da área, e ele vai esclarecer para nós muitas questões, e para isso agradeço a atenção de todos. Boa noite, Robson Fidelis, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Fala um pouquinho de você aí. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, agradeço, né? Agradeço pelo convite e parabéns a vocês aqui pelo projeto. Eu me sinto muito honrado, visto que é o meu primeiro podcast, né? Então eu fico de fato honrado pelo... O primeiro de vários, né? Isso aí. Pelo convite. Eu espero agregar também para a sua audiência aqui e, de certa forma, tirar muitas dúvidas que às vezes as pessoas têm e não sabem que tem. Como, por exemplo, às vezes a gente assiste alguém dizendo algo interessante e aí fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Isso aí acaba sendo uma dúvida do inconsciente que a gente tinha e não sabia que tinha, né? Então, estou aqui para agregar e vamos lá bater esse papo descontraído, né? Tá bom, fala um pouquinho de sua experiência, formação, início de carreira, expertise, enfim. Vamos lá. Há quanto tempo você atua nesse mercado? Certo, isso. Bom, eu sou corretor desde 2010. Eu tirei o CRES em 2010. Eu vou fazer agora 14 anos, dia 26 de outubro de 2024, como corretor de imóveis. Mas eu trabalho na área desde 2008, 2009, na realidade, né, como estagiário. Entrei na área e aí passei 1 ano e meio como estagiário. Numa época em que para tirar o CRES era uma dificuldade, né? Então, a documentação, que eu não sei hoje se é exigida isso, então era uma documentação mais quase que a documentação exigida para um registro de um imóvel. Certidão de distribuição civil, criminal e aquela coisa toda. E eu lembrei dessa história agora. Na época tinha um homônimo, né? Para quem não sabe o que é um homônimo, é uma pessoa com um nome igual ao seu, porém a documentação é diferente, o CPF, obviamente, mas o nome é igual, Robson Fidelis e o outro sobrenome, no caso. E aí, eu não conseguia tirar o CRES porque a certidão dava positiva, porque eu descobri que esse Robson Fidelis tinha comprado um Monza do Banco Bamerindos há 1000 anos atrás, e aí como é que eu iria? Então eu fiquei naquela, tinha a formatura do CRES, eu não podia participar. E nessa eu fui ficando como estagiário, né, renovando a carteira de estágio, até que, enfim, em 2010, em junho de 2010, eu consegui aí, em outubro, né, eu consegui tirar o CRES e cá estou até hoje. Eu creio que sua trajetória deve ter sido, assim, diferenciada, né? Você hoje trabalha especificamente nesse segmento aí, mas você deve ter começado em outro segmento, né? Não militou sempre nessa área de alto padrão. Não. Então, em cima disso, eu queria lhe perguntar o seguinte: hoje em dia, como é que está o mercado imobiliário aqui em Salvador? Como é que você avalia? Olha, eu vejo que, vamos lá, falando do alto padrão primeiro, eu pude observar que na pandemia a gente teve uma crescente muito grande, principalmente porque a taxa Selic estava oscilando naquela época, né? Estava entre 2% e 4%, e hoje se encontra em 10%. Então,
Da pandemia para cá, principalmente do finalzinho da pandemia, a gente percebeu uma crescente muito grande, principalmente dos imóveis em lançamento, né, imóveis na planta e tal. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei no boom, né? Então, o que é um boom imobiliário? Eu entrei numa época que você chegava no stand e parecia inauguração de loja de departamento. As pessoas ficavam naquela coisa, né? Nossa, o que é que vai ter aqui? Vem aí, aquele vem aí, dia 7, dia 8, próxima sexta-feira vai ter um lançamento. E eu lembro que a minha primeira venda realmente não foi no alto padrão. Foi um imóvel de 235 mil. Na verdade, 335 mil, ali em Brotas. E tinha um stand ali em frente ao Brotas Center, né? Que hoje, do outro lado da rua, eu acho que é um pet shop, uma casa de ração, de pet, alguma coisa assim. E eu lembro que quando eu cheguei lá, na mesma semana em que eu comecei a trabalhar em uma imobiliária, que ficava até na Garibaldi, era misto, todos os padrões, né, que se fala. Eu cheguei no stand e tomei um susto. Falei, nossa, aquela ilusão, né, que a gente tem. Bom, se aqui tá assim, então eu tô no lugar certo, vou ficar rico, né, o que todo mundo pensa. Inclusive, a gente vai falar sobre isso também. E a gente sabe que o boom imobiliário não dura muito tempo. Tem as suas épocas, a depender também da inflação, né? E aí por aí vai. Só que aí acabou. Passou essa época do boom. Eu entrei para trabalhar no Minha Casa Minha Vida. E lá eu passei um tempo vendendo Minha Casa Minha Vida. Isso daí era em 2012, né? Eu comecei em 2010. Meio que tateando aqui, tateando ali. Falei, não conheço nada. Como é que funciona aqui? Como é que funciona? Eu vou vender imóvel usado. Vou vender lançamento, embora eu estivesse focado mais em lançamento, né, imóveis na planta. E aí, entrei para Minha Casa Minha Vida e foi lá onde eu comecei a minha trajetória, na realidade, né? Eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas com consistência, com constância. Porque como se trata de um público imóveis mais acessíveis. Populares. Isso, imóveis populares, então muita gente consegue comprar, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, até 1 salário mínimo, né? Porque Minha Casa Minha Vida vai se superando. Então, era mais acessível. A gente conseguia fazer muitas vendas e tal durante o mês. Só que uma coisa que eu tenho é como é que eu vou dizer isso, meu Deus? Eu não consigo não consigo viver sem desafios. Né? Então eu falei, quando eu cheguei no ápice, na minha cabeça, né, tipo, poxa, eu já sei tudo aqui, entre aspas, eu preciso de algo novo. E agora, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? Será que a corretagem é só isso daqui? O que é que eu vou fazer? E aí recebi um convite para trabalhar em uma outra imobiliária que o foco não era Minha Casa Minha Vida, porque essa imobiliária que eu entrei era focada em Minha Casa Minha Vida. Então eu fui para uma outra imobiliária que até hoje existe. Fui vender imóveis em lançamentos também, mas de um padrão um pouco mais elevado, né? Imóveis de 300 mil para cima, 300 e poucos mil e tal. Foi aí que eu tive aquela coisa de, olha, por aqui também tem vida, por aqui também existe. Descobri um caminho novo, né? Nessa imobiliária eu fiquei 2 anos, só que a minha inquietação, que inclusive hoje eu estou até melhor em relação a isso, né? Eu já trabalhei a minha cabeça, a minha mente, então eu não fico mais procurando arte, como algumas pessoas já me disseram. Então eu fui trabalhar na minha primeira house. Para quem não sabe o que é house, as construtoras têm a sua equipe de vendas. Às vezes montam as suas equipes de venda e essas equipes de venda são chamadas de house, né? House é uma equipe, é um escritório dentro da própria construtora, com corretores contratados para vender os produtos daquela construtora em específico. O que não significa que elas não contratem imobiliárias também para trabalhar. Só que são as imobiliárias junto com a house, né? Podem vender também e a house está ali focada naqueles produtos. Imobiliárias trabalham com várias construtoras, né? E a house trabalha somente com os produtos daquela determinada construtora. Então, me encontrei ali. Porque eu sempre fui muito focado em... como é que eu vou dizer isso? Eu nunca fui muito generalista, né? Eu procurei sempre pegar aqui, não, eu vou focar nesses 2 aqui, nesses 3 aqui, nesses 4. E imobiliária a gente não tem essa possibilidade. A gente vai para onde o gerente está mandando. Olha, eu não quero que você fique aqui não, você vai ficar aqui agora. Pegue esse daqui porque a gente precisa vender isso daqui até próximo final de semana.
nós temos meta com essa construtora aqui, então nós precisamos mostrar resultados, senão a gente vai perder a janela de plantão naquele stand. Então, se eu fizesse parte daquela equipe e quisesse focar nesse empreendimento de cá, eu não tinha essa possibilidade. Eu ficava naquela, falei, poxa, e agora? O que é que eu faço? Então, quando eu estava pegando o tino em uma coisa aqui, vou pegar esse daqui, até fazia uma venda, fazia duas, né? Então a minha energia já estava plantada ali, vou ficar aqui. Aí vinha o gerente de lá e me puxava. Falei, não, eu quero você e vocês todos aqui. Ah, mas eu já estou aqui bem ambientado nesse empreendimento aqui. Ah, não, mas eu quero você aqui porque tal, enfim. E aí começou a virar aquela bagunça na minha cabeça. Eu falei, poxa, vou perder produção. Vou ficar perdido aqui. Então quando eu entrei na House, eu não tive esse problema, porque a gente só focava naquele empreendimento. Faça chuva, faça sol, o mundo acabou, a gente está focado naquele empreendimento ali. Até isso daí foi em 2014, já para 2013. E assim eu fiquei até 2016. E aí passei por algumas construtoras também, né? Oportunidades e tal. Até eu conhecer os imóveis avulsos. Imóveis usados, né? Imóveis avulsos, imóveis de terceiro, como as pessoas falam. E aí é que a gente conhece o que é corretagem de verdade. Porque até então, não desmerecendo, claro, porque eu trabalho com lançamentos até hoje, adoro, gosto muito, enfim. Mas imóvel de terceiro é a corretagem de verdade, é onde você está em contato maior com o cliente, é onde você está lidando com o patrimônio da pessoa, né? Que você convencer a pessoa a colocar um patrimônio de R$1 milhão na sua mão, de 200 mil, não importa, né? É um patrimônio, é um dinheiro. Porque uma quantia de R$1 milhão são R$1 milhão, 10 milhões de reais, 100 mil reais. É a soma de vários R$1, né? Se você somar vários R$1, falando bem no popular, você vai chegar em 10 milhões de reais. Então, eu passei a mexer com documentação, com financiamento, a aprender de fato. Não tive ninguém que me ensinasse. Aprendi no erro, entre aspas, né? No erro calculado, porque no campo de batalha você não pode errar. Você está lidando com patrimônio. Uma documentação errada que você avalie, analise, pode comprometer um patrimônio da pessoa e gera um processo e aquela coisa toda. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum com isso, em relação a isso, porque eu sempre fui calculista, né? Frio, principalmente com as coisas dos outros. E hoje em dia, graças a Deus, eu faço tudo, documentação, né? Tenho pessoas também que fazem para mim, mas a depender do imóvel, a depender do cliente, quando é algo mais prolixo, algo que precisa de uma atenção maior, né? Como assim? Às vezes a pessoa está, como acontece ainda, a pessoa resolve vender o imóvel e no meio da venda se separa. Ah, quero me separar dela, briga, acontece alguma coisa que resolve pedir o divórcio no meio da venda, ou às vezes até no finalzinho. E aí, como é que resolve isso? Entendeu? Então, é um processozinho meio chato, mas pra gente que já conhece, já se torna não fácil, mas aquela coisa de você saber o caminho das pedras, você sabe que tem que passar por ali, mas pelo menos você sabe, você tá olhando para o final ali, você sabe, eu preciso chegar ali. Não é aquela coisa de... o problema é enorme, o problema é de tamanho médio, o problema é pequeno, você, independente do tamanho do problema, você sabe exatamente aonde você precisa chegar. Entendeu? Certo. E com relação ao perfil dos clientes de imóveis de alto padrão, quem são essas pessoas que adquirem esses imóveis, seja uma casa, seja um apartamento? Entendi. Quem é, assim? Aonde eles vivem, né? Aquela questão. De que área? Bom, vamos lá. Ou isso é pulverizado, assim, não tem uma tendência específica? Uma área específica, né? Pessoas por exemplo, daquela... médicos, advogados, sim. Enfim, categorias profissionais, sexo, entendi. Enfim, ou isso é muito diversificado? É diversificado. É diversificado. Pequenos empresários, isso. Jogador de futebol, artistas. Claro. Vamos lá. Primeiro, bom, para chegar nesse ponto aí, a gente precisa diferenciar o que é imóvel de alto padrão e alto luxo. E médio padrão, que, sinceramente, eu não sei de onde foi que surgiu esse nome médio padrão. Porque quando a gente fala assim, imóvel de alto padrão, né, na maioria das pessoas, quando falam alto padrão, quando a pessoa escuta alto padrão, já estigmatiza a valores. Alto padrão, milhões. E automaticamente. Tamanho também, né? Alto padrão, imóvel de 500 metros quadrados, claro.
e milhões. E atrativos. Isso. Se for um prédio, você tem lá aquelas áreas de convivência que você tem 10 itens, 15, 20 itens, que muitos deles sequer são usados ou pouco usados, né? Isso. É mais para encher os olhos assim das pessoas. E as construtoras já se atentaram a isso. Na realidade, você vê muito imóveis com 20 itens de lazer, Minha Casa Minha Vida, ou imóveis dito médio padrão. Médio padrão, não existe imóvel de médio padrão. Por quê? Quando a gente fala de alto padrão, a gente mira muito em alto padrão de acabamento, né? Então a gente consegue ter um imóvel de, por exemplo, na Barra aqui, imóvel de 400 mil com alto padrão de acabamento, né? Quem foi que assinou aquele imóvel? O arquiteto, o designer, que material é aquele? Então, só para desmistificar um pouco da cabeça das pessoas, né? Então, esse termo médio padrão, né? Falando disso daí, o médio padrão foi criado a partir da crença do alto padrão ser estigmatizado somente a preço, né? Alto padrão, R$1 milhão, que também é apenas um número, entendeu? Então, imóveis de alto luxo, alto padrão e alto luxo, não tem muita diferença. O alto padrão é mais um estigma da cabeça das pessoas, mas se assemelha ao alto luxo. Porque quem são essas pessoas, né? Agora respondendo. São pessoas que estão mais interessadas em saber quem foi o arquiteto que assinou, quem foi a design de interiores que assinou, do que se tem uma piscina, entende? Essa pessoa pode ser médico, advogado, empresários, jogadores de futebol também. Inclusive, os jogadores de futebol preferem mais casa, né? Então, você chega aqui em Alphaville 1 ou 2, Alphaville Litoral Norte, você vê essas pessoas, você vê os nossos artistas morando lá. Dificilmente você vai ver uma pessoa dessa, famosa, no meio artístico, no meio futebolístico, morando no Corredor da Vitória, por exemplo. A gente encontra mais pessoas do meio político, empresários, médicos, morando do lado de cá. Não quer dizer que do lado de lá também não tenha, né? Eu estou colocando tipo regra e exceção. Claro, um jogador pode morar no Corredor da Vitória, mas a preferência dele é uma casa em Alphaville. Talvez porque, pela cultura, né, do jogador. A gente vê geralmente os jogadores que hoje são famosos, que são ricos e tal, em sua grande maioria eles vieram de uma origem mais humilde. E são né? festeiros. Né? E a origem mais humilde morava em casa, então ele quer uma casa maior. No processo de vida dele, ele pensa em quê? Eu quero crescer, eu quero ficar rico para ajudar a minha mãe, ajudar a minha família, eu quero colocar minha mãe em uma casa maior. Em uma casa de fato, casa. Então, quando ele começa a ganhar dinheiro, começa a se sobressair, a primeira coisa que ele faz é comprar uma casa. E onde é que tem casa em Salvador? Inclusive, isso é um problema, entre aspas, né? Casa em Salvador, de alto padrão, você vai encontrar de Alphaville para lá. Alphaville, Piatã, Patamares, pouquíssimos são os lugares no centro de Salvador que você vai encontrar casas. Por exemplo, o Parque Florestal ali na entrada do Horto. Do outro lado da rua ali do Hospital Aliança, né? É o Hospital Aliança, a Cesta do Povo, a antiga Cesta do Povo, não? Mercado do Rio Vermelho. Aquela entrada ali, sim, que vai sair no Santa Luzia, lá em cima. Aquilo dali tem muita gente que não sabe, porque passa despercebido. Ele fica em uma grande avenida e quando você entra ali, você vê logo, Parque Florestal. Eu acho que o nome é esse, me perdoem se eu estiver errado. É Parque Florestal. Não, Cidade Jardim fica antes ali, tem o posto de gasolina, né? Então, entre o Cidade Jardim e o Santa Luzia, que tem um Almacém Pepe, entre eles dois, do outro lado da rua você vê o Hospital Aliança e tem aquela entrada ali, uma entrada que as pessoas geralmente costumam cortar caminho para não pegar o trânsito ali da Vasco. Então ali tem um Parque Florestal, no Itaigara você tem alguns condomínios de casas, né? Eu falo mais Alphaville porque é a marca Alphaville, né? Todo mundo conhece o Alphaville e tal, então a pessoa, por exemplo, um jogador, então algum microempresário que o negócio deu certo e prospera, essas pessoas não conhecem esses condomínios, mas não por uma questão de que não conhecer, é mais cultural mesmo, né? A pessoa prefere morar em Alphaville ou então em Vilas do Atlântico, os locais mais conhecidos de Salvador, que tem essa divisão. Vilas do Atlântico já é outro município, né? É Salvador, porque como tá ali atrelado, tá colado, né? Alphaville tem aqui Alphaville 1, Alphaville 2 do outro lado da rua e Alphaville Litoral Norte. E entra uma questão de status aí também, talvez, um pouco, exatamente, né? Exatamente, por isso mesmo, exatamente. É exatamente isso.
Quero falar com você agora um assunto para botar uma pimentinha aí, para a gente Vamos lá. discutir a questão. Há 10 anos, o prefeito que antecedeu o atual, ele ganhou a eleição de 2012, 2013, por aí, e o que ele fez? No primeiro ano de governo dele, ele não modificou a questão da tributação sobre imóveis em Salvador, especificamente IPTU. Claro que tem outro também, que é o ITV, mas aí é para quem compra, né? Mas que tem que pagar também, mas sobretudo IPTU. Não que o ITV não seja importante, claro, que incide diretamente sobre o valor do imóvel, 3%, né? ITV, bom, isso. Aí o que acontece? O prefeito de então, no segundo ano em que ele pôde estabelecer a política tributária em relação aos imóveis, ele fez o seguinte, ele colocou lá no céu o IPTU. Foi uma coisa absurda, né? Que houve uma chiadeira geral, e antes, ele obrigou todo proprietário de imóvel a fazer o recadastramento imobiliário. Uma coisa completamente absurda também, posso falar, e louca, porque eu nunca vi um negócio desse. Quem faz recadastramento imobiliário é a prefeitura, não é o contribuinte, até porque ele não entende daquilo. Ele tem um conhecimento muito pequeno, em que pesa a prefeitura ter dito na ocasião que ela estava orientando os proprietários de imóveis, né, a preencher adequadamente aquele formulário, aquele papel, sim, depois de mandar e tal e tal. Mas evidentemente teve muito erro, muita gente não tinha assemelhado não tinha entendido, né? Não tinha compreendido. Não tinha. E aí o que acontece? Com base naquilo e talvez pela desorganização geral que se estabeleceu, de forma até, me arrisco a dizer, de uma forma até arbitrária, o prefeito colocou lá o valor do IPTU e deixou todo mundo louco. Foi uma coisa completamente fora da curva. Qual o argumento dele? Como ele não tinha argumento, ele diz, não, eu estou nivelando a valores de mercado. E o IPTU, esse tributo aí que incide sobre o imóvel, ele sempre foi utilizado como valor venal. Né? A palavrinha bem antiga, que é um valor um pouco abaixo do mercado. Não, ele falou, não, estou nivelando com o mercado. E o IPTU dos anos anteriores era muito, muito abaixo disso. Então aquilo lá criou uma polvorosa completa nas pessoas. O fato concreto é que houve até uma ação de inconstitucionalidade movido pela OAB, né? Salvo engano foi a OAB, e que esse processo até hoje não foi julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, num flagrante desrespeito com a população desta cidade. Aí o que aconteceu em seguida? 2, 3 anos após, nós tivemos uma crise econômica muito grande e que os imóveis de Salvador desvalorizaram 30% aproximadamente, sobretudo os imóveis comerciais. E o IPTU não parou de subir. Já não era mais, valor de mercado não existia mais. No entanto, não houve uma regressão. A prefeitura não voltou atrás. Então, o que ele tinha dito que estava nivelado pelo mercado ficou muito acima do mercado. O fato é que o IPTU até hoje está muito acima do valor dos imóveis do mercado. Aí o que acontece? Vou dar exemplos claros. Ali onde tem oh meu Deus, como é o nome? É lá na Pinto da Aguiar, aquele condomínio... Greenville. Ali você tem apartamentos que no mercado valem 800 mil reais, para a prefeitura vale 2 milhões. O camarada tem que pagar o IPTU sobre 2 milhões. Tá? Imóveis comerciais também, muitos assim, que o valor é uma sala comercial de 150 mil, com uma garagem a prefeitura cobra 250. E o camarada tem que pagar, ou seja, uma apropriação indébita. Sim. Aí muita gente afirma, a minha pergunta para você é nesse sentido, muita gente afirma que
o mercado imobiliário, de uma maneira geral, não só para imóveis de alto padrão, mas de médio padrão, poderia estar muito mais aquecido, porque as pessoas hoje estão deixando de comprar imóveis e a própria indústria da construção civil ela está meio que estagnada em Salvador por conta disso, que o IPTU é muito caro, entende? E o ITV é 3% do valor que a prefeitura estabelece. Então, se uma pessoa for comprar um imóvel, ela compra por 800 mil, ela vai ter que pagar o dobro de ITV, o Imposto de Transmissão Intervivos, que é 3%. Então, muita gente afirma isso. Você percebe que há uma pequena retração no mercado imobiliário por conta dessa tributação excessiva nos imóveis? Olha, você deve ter conhecimento disso. Não, claro, com certeza. E isso daí já é uma questão que já vinha existindo no município de Lauro de Freitas, pelo que não é muito a minha área ao lado de lá, né? Então, eu preciso confessar que eu não procuro saber dessas coisas do lado de lá. Eu sei porque eu conheço pessoas que moram lá e tal, clientes meus, e entre uma conversa ou outra eu via falando e tal. Mas, enfim. Olha só, de 2018 para cá, independente disso daí, e vale ressaltar também que o ITV ele é cobrado em cima do valor mais alto, né? Então, por exemplo, um apartamento de 2 milhões, o valor de venda, se o valor do ITV, o valor venal... Não, ele é pago pelo valor que a prefeitura estabelece. Não, na realidade, na prática, o ITV, eu estou até fazendo um processo. Quando a gente vai emitir a guia, na Cefaz, no caso, no site da Cefaz, ele pergunta lá, dentre as perguntas valor do imóvel. E aí você coloca lá 1,5 milhão. Se o valor estabelecido, se o valor venal estabelecido por eles for de 1,1 milhão, por exemplo, o valor é cobrado em cima do valor mais alto, que é 1,5 milhão. Entendeu? Mas geralmente o que é que acontece? O valor venal é sempre um pouco mais alto, é mais alto. Mas voltando aqui para a pergunta, eu não percebi uma retração, pelo menos na área que eu trabalho, que é do lado de cá. O meu foco é mais do Rio Vermelho, de Ondina, para cá, para o centro. Então, Centenário, Corredor da Vitória, Campo Grande, Canela, Apipema, enfim. Principalmente nos imóveis em lançamento. Certo? As pessoas, pelo menos do lado de cá, eu não tenho percebido problemas com os meus clientes, né? Porque eu estou falando, tendo feedback através dos meus clientes, né? Então, na hora, até porque sou eu também que gero, que faço a maioria das coisas de alguns dos imóveis, né? Então eu tenho acesso a essa documentação, IPTU, guia de ITV, dando ITV, e eu não vi muita diferença do lado de cá, certo? Até do horto florestal também, eu pego uma parte do horto, que nós temos imóveis lá, mas pelo menos do lado de cá, eu não vi reclamação de clientes até então. Como eu te falei, soube de situações em Lauro de Freitas, soube dessas situações também em alguns bairros daqui de Salvador, de patamares, inclusive, principalmente do Greenville. Né? Eu tenho amigos que moram lá, mas do lado de cá, de onde eu trabalho, eu não percebi. Até então, eu não percebi. Eu vou até observar mais em relação a isso para ver se mudou algo do lado de cá. O que eu quero dizer é o seguinte, o mercado imobiliário poderia estar mais aquecido ainda. Existem muitas pessoas que adiaram a compra da casa própria ou do apartamento próprio, seja lá o que for, e preferem alugar, porque você vai ter despesa com aluguel do imóvel, você não vai ter despesa com... claro que você vai pagar o IPTU, vai negociar com o proprietário e tal, mas do que fazer aquele aporte de recursos, né, significativo e se deparar com uma situação dessa. O que está acontecendo na prática? Já existe até uma decisão do STJ que estabelece o seguinte: o imposto de transmissão intervivos ele tem que incidir sobre o valor da venda do imóvel, não é no valor que a prefeitura estabelece. Só que a prefeitura aceita isso desde que você pague o valor que ela está estabelecendo, ingresse na justiça para reaver o que pagou a maior. Eu ia falar sobre isso agora. Entende? É a prática da prefeitura, que é uma arbitrariedade, um descumprimento da decisão da justiça e que fica por isso mesmo. Porque uma coisa é você brigar judicialmente com particular. Outra coisa é você brigar com o governo. Com o município, seja municipal, ou estadual, ou federal. Rapaz, a longo prazo é quase impossível você ganhar essa briga. E é bem desgastante, né? Exatamente. Vezes, e outra coisa,
Se você perder, e que provavelmente vai perder, você vai ter que pagar todo o retroativo com multas e juros. Entende? Que vai acrescer, vai virar uma bola de neve. Então, essa forma aí de governar os municípios, sobretudo grandes cidades e tal, que já está virando uma tônica, esse tipo de coisa, outras cidades também é assim, eu acho que isso, na verdade, é um tiro no pé. Entende? Porque você está trabalhando contra a economia, certo? Porque o segmento de imóveis, em todo lugar, ele tem que estar aquecido, porque cada vez mais precisam de um imóvel próprio, querem como se fosse uma conquista, né? Conseguiram, depois de muita luta e tal. Isso a maioria. Eu sei que no segmento de imóveis de alto luxo, o pessoal não está nem aí para isso. Ele tem tanto dinheiro que o que ele vai se importar com o PTU, com isso, aquilo, outro, entendeu? Mas a economia não é feita só desses potentados. Ao contrário, a economia é feita a maioria não é rica, a grande massa, né? E Salvador é uma cidade pobre, você sabe bem disso, Sim, é uma cidade que 80% da população ela tem parcos recursos financeiros, patrimônio, então nem se fala, não tem nada praticamente. Então, quer dizer, quando a pessoa aspira aquilo, ela se defronta com essa realidade. Isso é ruim para a própria categoria, para o próprio segmento do mercado imobiliário. Eu me lembro que há cerca de uns 20, 30 anos, a ADEME, que você deve conhecer, Associação dos Dirigentes, né, do Mercado Imobiliário, era um órgão que tinha uma força muito grande, entende? Eu não me lembro como era, acho que era o Amoedo, foi presidente muitos anos lá. Ele era uma pessoa muito influente no segmento, assim, na categoria. Azevedo, não? Quem? Azevedo? Não, esse é mais antigo. Eu sei que nunca mais ouvi falar dele, porque Salvador é uma cidade que não tem indústria, não tem agricultura, é a cidade que vive de serviço e comércio. É uma cidade que arrecada pouco, entende? Então, eu acho que a questão da moradia é de fundamental importância. Então, eu acho que tem muita construtora que está construindo no interior da Bahia, porque em cidades menores, eles não têm tanta dificuldade assim, entende? Funciona como uma alternativa. Mas, enfim, eu só fiz questão de falar isso, porque eu tenho conhecimento disso. Eu já participei até de movimento aí do pessoal do Greenville, né, que eles levantaram essa bandeira. É uma professora que mora lá e até hoje ela continua, mas é uma luta em glória, entendeu? Então eu acho que isso seria bom para todo mundo, entende? Mas vamos lá, captação de clientes, abordagem, diferenciais, como é que você faz isso? Bom, rede social. Com certeza. Que hoje em dia é tudo, né? A gente tem que estar presente nas redes sociais. O corretor, hoje, que não estiver presente nas redes sociais, está fadado ao fracasso, à desistência. E muitas vezes não percebe isso, ainda que tenha muitos veículos chegando a ele, falando, informando, a pessoa acaba não pegando o time da coisa, né? E aí desiste, e a culpa é de Deus e é de todo mundo, mas a pessoa não percebeu que as coisas mudam. Da mesma forma, o táxi e o Uber e por aí vai, né? As coisas se atualizam. Como é que é feita a captação de forma inteligente? Hoje eu ainda utilizo o velho modo também, que é você chegar ali na portaria e falar com o porteiro, ou então você contratar pessoas para fazer isso, e aí já é um processo, porque você está lidando com gente, você está lidando com pessoas. Se você chega em um imóvel, independente do imóvel que seja, de 10 milhões ou de 200 mil, a pessoa que está ali trabalhando, ela é um ser humano dotado de sonhos também, então ele está ali trabalhando, mas está olhando para os apartamentos e pensando como seria se eu morasse aqui um dia, né? Então você chega lá para falar com aquela pessoa e aí, às vezes, a gente encontra dificuldade para pegar o contato do proprietário, ou então, às vezes, já tem um outro colega que já... Enfim, né? E são muitas barreiras. Essa daí, a captação eu faço através desse tipo, através de placas também. Essa daí é a menor das estratégias que eu uso. O que eu mais uso hoje são as redes sociais. Campanhas nas redes sociais, né?
E a captação indireta, que é você mostrar a sua vida ali, o seu dia a dia, como é que funciona. É a mesma coisa que a pessoa assistir uma novela. Hoje em dia, os influenciadores tomaram conta do universo, né? Então, como é que funciona a novela, as pessoas, né? Você assiste ali aquela pessoa na novela ou em algum programa de TV, a pessoa não sabe que você existe, mas você está vendo a pessoa ali. Então, você está participando do dia a dia dela. Você está desejando a pessoa enquanto conteúdo que ela está apresentando. Na rede social é a mesma coisa. Então, se a gente se apresenta ali, a forma que a gente se comunica para determinado nicho ou não, né? Então, por exemplo, hoje eu estou focado no nicho de imóveis de alto padrão. Mas eu não converso somente com as pessoas que têm condições de comprar apartamento de 5 milhões. Eu converso com todo mundo. A minha comunicação ali é para todo mundo, porque a pessoa que hoje não tem condições de comprar, ela pode ter amanhã. Então, se ela está acompanhando ali, seja a pessoa que não tem condições, ou seja a pessoa que já tem condições, ou está na dúvida, ou está no topo de funil, né? Aquela pessoa fria ainda. Em algum momento, quando ela quiser comprar um imóvel, adivinhe para quem é que ela vai chegar. Eu quero comprar com aquele moço do Instagram. Por quê? Não sei. Eu confio nele. Por que você confia nele? Não sei. Às vezes a gente fala uma coisa que conecta com a pessoa, e ela já desperta aquele gatilho e fala, olha, deixa eu ver o que é que ele está falando mais aqui, esse vídeo aqui, o que é que ele está falando. Olha, eu queria saber disso. Olha, então a gente já acaba gerando uma autoridade. A gente acaba sendo uma autoridade para a pessoa, né? A pessoa passa a desejar, entre aspas, a gente desejar o que a gente faz. A gente desperta uma curiosidade na pessoa. Para onde será que ele vai amanhã? Que imóvel é que ele vai mostrar amanhã? Onde é que ele está agora? Então, se você fica sem postar, o que é que ele está fazendo agora? É algo inconsciente. Você não para pensar, poxa, onde é que Robson está agora? O que é que ele está comendo agora? Mas lá no fundo, a pessoa quer saber disso. Não vai agregar em nada na vida dela, né? Mas ela quer saber, ela quer fazer parte do seu dia a dia, quer ser seu amigo. E futuramente, e esse é o caminho do cliente até a venda, né? Hoje em dia. E futuramente, quando ela quiser um apartamento, ela vai vir até Robson. Então a importância de você estar nas redes sociais hoje é essa, porque se tem 10 pessoas vendendo esse imóvel aqui de R$1 milhão e você estiver vendendo por 1.200.000, isso é real. Você estiver vendendo por 1.050.000, vamos botar lá. Tem 10 pessoas que essa pessoa não conhece, mas ela vai querer comprar com fulano de tal. Por quê? Porque fulano de tal me passa confiança. Fulano de tal é uma autoridade na minha cabeça, fulano de tal entende do assunto, eu tenho confiança em colocar o meu dinheiro na mão dele, porque eu sei que ele vai fazer o melhor. É mais ou menos por aí, né? E aí, essa é a linha de entrada. A partir disso, vem outras coisas também, outras estratégias. A gente faz anúncios também, né? Além do tráfego orgânico, que é o que eu estou falando, é aquela postagem ali. Mídia tradicional você usa também? Oi? Mídia tradicional? Rádio, TV, panfleto, enfim. Panfleto uso sim, principalmente não, exclusivamente para lançamento, porque panfleto para imóvel usado não funciona muito, né? Você não vai distribuir panfleto. Imagine você passando no sinal e vende esse apartamento da Pituba, um apartamento usado, a pessoa vai pegar e vai jogar fora, né? E isso funciona exclusivamente para imóvel em lançamento, porque lançamento é novidade, entendeu? Agora, jornal, eu fiz anúncio uma vez, recentemente para jornal, para aquele público mais nichado, que não tem rede social, né? Geralmente uma pessoa mais reservada, até um pouco mais velha também, que não usa Instagram, não sabe, o que é isso aqui? Ah, meu pai, meu avô, você precisa ter um celular, não quero isso não quero Instagram não. Aquela pessoa que lê jornal, aquela pessoa que pega o jornal, enfim, os jornais de grande veiculação da cidade e lê o classificado. Às vezes não está procurando nada, às vezes ela quer um carro, mas não abre para procurar um carro, abre porque aquilo ali é uma diversão para ele. Ou deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, não é isso? É igual aquela pessoa que chega no mercado, não está precisando de nada, não está pensando em nada, mas entra. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa. Faltando o quê? Não sei, me deixa eu ver. Quando chega lá, olha, eu tô precisando disso, não está precisando. E aí, o mercado já sabe disso, já coloca a coisa de forma estratégica. Da mesma forma, é a gente. Você trabalha só com venda ou com locação também? Olha, o meu foco é vendas. Eu não gosto muito de fazer locação. Faço quando algum cliente, algum amigo específico, algum amigo ou algum cliente em específico me pede, né? Por exemplo, fiz uma venda aqui, estou no meio da venda. Robson, eu estou com um apartamento aqui em tal lugar. Você faz aluguel? Nesse caso, eu faço. Resumindo, eu não faço captação, né, de aluguel. Hoje eu vou captar imóveis para aluguel.
Não faço. Hoje, eu tenho um cliente que ele é gerente de alguns shoppings em Salvador. E hoje mesmo, pela manhã, eu estava no banco e encontrei ele. Ele disse, Robson, eu vou fazer um evento para corretores e eu gostaria que você participasse porque nós teremos algumas lojas em alguns shoppings para venda e aí nós vamos colocar para alguns corretores, né? E você tem interesse em participar? Nesse caso aí, é um cliente meu de carteira, então loja em shopping talvez seja interessante, até para as minhas clientes também, para clientes, porque tem gente que tem loja de estética, tem clínica, né? Tem empresa de alguma coisa, de essência ou algo do tipo, então essa pessoa precisa de um espaço, geralmente é no shopping, né? Loja de essências, por exemplo. Eu tenho uma marca de óculos, eu prefiro que seja dentro do shopping, então isso daí já vai servir para ele. Então nesse meio eu faço. Ainda assim não gostando muito, mas eu faço. Agora, porque lidar com inquilino é lidar com gente, meu amigo. Eu ia até falar aqui uma coisa agora para descontrair nosso papo aqui, que é o seguinte. Eu acho que todo corretor de imóveis, antes de iniciar na carreira, teria que fazer um curso de Zen Budismo. Porque você tem que ter uma paciência, uma tolerância. Assim que eu, por exemplo, não tenho nenhuma. Então, eu já tive alguns imóveis para vender, eu já me deparei com todo tipo de situação. Todo que você imaginar. O primeiro, a pessoa chega no seu imóvel, começa a botar defeito. Né? Porque aqui não tem isso. Clássico. Isso é para desvalorizar. O cara quer ver o seu imóvel como se ele fosse um casebre. Não é verdade? A prefeitura vê o seu imóvel como se fosse um palácio. É aquele meme, né? Você já viu isso aí? Já vi na internet. O cara que vai lá comprar o imóvel seu, ele começa a botar defeito em tudo. Ou até para alugar. E via de regra, eu cheguei num ponto de exaustão, então eu falei, eu desisto, eu vou dar para um profissional, porque eu não tenho mais tempo para isso, e ficar ouvindo desaforo. Porque a pessoa vai, não sei, começa a falar mal do seu imóvel. E tal. Aí a vontade que a pessoa tem, eu, no caso, tive, então o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu acho melhor você comprar em outro lugar, porque o meu aqui não presta. O senhor está desqualificando o meu imóvel. Então, poxa, não é verdade? Tudo para quê? Para você baixar preço, entendeu? Fazer. Assim como se as pessoas fossem bobas. Uma outra situação também que um corretor me relatou, não sei se você já pensou nisso, é o seguinte. Tem gente que adora fazer visita a imóveis, principalmente imóveis novos. Final de semana, o casal lá não tem o que fazer. Tem que fazer. Bora visitar. Não vai comprar nada. Tem uma placa aqui, vamos lá ver. Você sabe disso, né? Então, aqui em Salvador, eu não sabia disso. Um corredor. Ortega, é o seguinte, rapaz, tem gente que não tem o que fazer fim de semana, fica marcando com você, demonstra interesse, vai lá e não vai comprar nada. Só vai olhar, por mera curiosidade. Programa de índio, né? Convenhamos, mas acontece. Então, tem muitos casos. Então, para você, digamos assim, fechar uma venda, você tem que mostrar para 10, 20, porque com certeza. É um trabalho assim, realmente, né? Nos Estados Unidos existe uma cultura que eu estou orando para que chegue aqui no Brasil. Eu não sei se isso vai chegar aqui no Brasil. E uma coisa tão simples, por exemplo... Isso daí exterminaria sumariamente essa prática de programa de índio final de semana. E aí, amor, o que é que a gente vai fazer? Na sexta a gente vai no shopping e no sábado a gente vai visitar alguns imóveis. Eu vi, poxa, será que é bonito? Fulana disse que tem uma amiga que mora lá. Vamos lá ver? Nos Estados Unidos, para você visitar um imóvel, você tem que comprovar que você tem condições de comprar aquele imóvel. Ou seja, a sua documentação pessoal e o extrato da conta bancária. É a documentação básica para você fazer um financiamento, né? Para você, enfim, você tem que comprovar. Então, se você não poderia chegar, por exemplo, aqui no Corredor da Vitória, mansão Wildberg, 23 milhões. Não seria, hoje não é oba-oba, só que a gente ainda encontra dificuldade com essa prática, mesmo em imóveis desse padrão. Eu queria saber o que é que a pessoa pensa. A pessoa não julgando, jamais, mas assim, a pessoa sabe que ela não vai ter condição, ter recursos para comprar um imóvel de 20 milhões e aí marca para ir lá. Será que ela não pensa, poxa, um imóvel desse inacessível, que nada, eu vou lá. Inacessível para mim, né, para ele, para a pessoa, eu vou lá. E aí imobiliza o corretor. O corretor muitas vezes imobiliza o proprietário que não está nem no Brasil. E aí a pessoa chega para a gente e conta que, enfim, inventa uma historinha, né? Nós já somos, falando por mim, né? Eu já sou calejado.
com pessoas em relação a isso, com negociação, né? Só que ainda assim, às vezes a gente deixa passar uma brechinha, então a gente mobiliza o proprietário às vezes não pode, mas enxerga a possibilidade de uma venda confiando na gente, né? E aí dá um jeito, como popularmente falando, dá os pulos, a gente chega lá e vai. Aí depois da visita a gente descobre que a pessoa estava passeando. Não vou chegar pro proprietário para dizer isso, né? Porque eu incomodei ele. Ele tá confiando em mim. Tipo assim, poxa, Robson, eu coloquei meu imóvel na sua mão e você tá levando qualquer pessoa? Só me incomode. Claro, visita não é garantia de venda. Mas a gente sabe quando a pessoa tem poder aquisitivo. Só que o negócio hoje, no Brasil, as pessoas estão se aprimorando tanto nessa prática que o negócio está tão quase que perfeito que às vezes a gente deixa passar, né? Então, se o Brasil adotasse a prática estadunidense, isso iria exterminar sumariamente, porque a pessoa iria ter que comprovar através de holerite, através de extratos e investimentos que tem condições de aportar para aquele imóvel, para após uma análise nossa e do proprietário, a gente marcar a visita. E realmente lidar com pessoas é uma coisa que até padre eu já fui. Não, eu acho que é uma coisa até desrespeitosa, tá? Para com aquela pessoa que está disposta a lhe mostrar o imóvel, servir, explicar, detalhar, e você vai lá sabendo que não vai comprar absolutamente nada, só está tomando conta tomando o horário do profissional. Agora, tem o outro lado também da questão, eu queria que você falasse isso, que é o corretor, que não tem muito compromisso com a sua carreira, sua profissão, do tipo, vender a qualquer custo. Aí fica, olha, o imóvel tem isso, e não tem. Por exemplo, garagem. O apartamento tem 3 garagens, tem uma. E aí a pessoa confia e tal, e outras coisas mais que surgem, né? Falando do que o imóvel não tem, e ele dizendo que tem. Os chamados plus a mais, né? Área de convivência, que tem tantos itens, como nós falamos anteriormente, e na verdade não tem, é uma coisa assim, não é bem assim e tal. Então, eu acho que também tem que ter um compromisso do profissional, do corretor, com a sua credibilidade, porque se você tem algum tipo de problema com um provável cliente, essa notícia meio que se espalha, né? Isso aí vai logo rápido, por aí e tal, entende? Rápido. Então, eu tive um imóvel, sem querer citar o nome do empreendimento, que um corretor, que na verdade não era meu, era da minha filha, ele alugou para uma inquilina que era garota de programa, entende? Isso aí nos deu tanto trabalho, mas tanto trabalho, e ele inclusive era amigo dessa garota de programa, entendeu? E para tirar essa mulher desse empreendimento, desse prédio, deu muito trabalho, saiu de lá, não pagou, levou uma geladeira. Ainda teve isso. Teve. O problema não é nem o que ela faz da vida, né? Como é que eu vou processar uma pessoa dessa? Não tem onde cair morta. Entendeu? Por conta de um corretor de imóvel. Então, quer dizer, é uma experiência muito traumática, sabe? Na realidade, não é nem o que ela escolheu para fazer da vida dela. Talvez ela fazia a prática dentro do imóvel. Mas não é isso? Fazia. Tinha isso? E isso daí... O imóvel... Infelizmente gera... Que não podia. Infelizmente gera inconveniência. Às vezes não, todo condomínio tem uma regra. Então, se você coloca uma pessoa de determinada área que ela vai utilizar aquele imóvel para trabalho sem avisar, fica meio complicado realmente. Embora a gente saiba que aqui em Salvador tem alguns condomínios que essa prática é normal e as pessoas não se importam tanto, né? Talvez por serem maioria nesses condomínios. Mas realmente, de fato, é meio complicado. O mínimo que o corretor tem que fazer é uma entrevista com a pessoa. Não significa uma série de perguntas, um questionário, né? Responda aqui e me mande. Mas assim, uma conversa inicial, você já vê se a pessoa tem condições de dialogar, de estar ali. Você já vê, tem que perguntar com o que é que a pessoa trabalha. Não por curiosidade, mas tem que saber. Até para evitar certo tipo de constrangimento, porque isso daí traz uma descredibilidade, né, para o corretor perante o proprietário e perante a profissão também. Porque se uma pessoa, por exemplo, o seu imóvel, aconteceu isso, o corretor é o culpado. Vamos lá.
Aí você chega para um grupo seu, rapaz, tem que ter cuidado com que corretor é isso, porque esses corretores, e aí isso daí se espalha rápido, então vira esses corretores. Então, por causa de uma minoria. Eu sei disso. Como é algo bem gritante, então parece que é a maioria, mas é a minoria. Não, existe uma minoria que, enfim. Agora, o Conselho Regional, o Cresce, né? Vamos falar assim. Eu acho que o Cresce deveria. Fazer uma reciclagem. Ele deveria ser mais rigoroso na concessão da credencial. Da carteira, isso. Tá? Porque eu acho que, conforme você falou no início, anteriormente, em épocas passadas, havia maior rigor. Hoje em dia, qualquer pessoa faz um curso lá de não sei quantos meses já se torna corretor de imóveis. Às vezes a pessoa não sabe se expressar, ela não entende de cartório, ela não entende de instituição que financia imóvel, porque eu acho que o corretor deveria ter um conhecimento mais amplo do que única e exclusivamente alocar e vender imóvel. Eu acho que ele tem que saber um pouco mais. Claro. Então, o Cresce aceita. Essa política, por exemplo, aproveitando que estou falando do Cresce, que eu sei, eu não estou especulando nada, eu tenho conhecimento. Certo. O que é que o Cresce fez com essa política predatória dos dois últimos prefeitos de Salvador, com relação a IPTU e ITV? Venda, fechou a boca e botou algodão no ouvido. Não vejo, não falo e não ouço. Resultado, o Cresce tem um assento lá na prefeitura, no conselho, um conselho qualquer lá. E o Cresce não se manifesta. Sendo que o Cresce, porque é uma entidade que congrega corretores, está sendo prejudicado com o seu corpo de profissionais, porque não se manifesta, não fala nada, compactua com esse tipo de política tributária, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser muito realista, né? Se a gente pertence a uma entidade, a algum órgão, a gente tem que se fazer representar adequadamente, e não tipo sabe, aquela coisa vista de paisagem. Não é assim, entendeu? Então, os dirigentes do Cresce, eles têm que tomar ciência disso, que eles não podem aceitar esse tipo de coisa, porque é prejuízo para todo mundo, entendeu? Mas, enfim, essa é a minha opinião. Os conselhos de classe e seus problemas, né? Todos os conselhos de classe têm os seus problemas, enfim, que é de forma direta ou indireta acaba afetando aos profissionais de fato. Então, enfim, eu procuro não me desgastar muito com isso, porque isso daí é um assunto de pano para manga, não, né? É uma eu coisa tô que falando, eu entendi. Eu estou falando que eu tenho conhecimento disso, claro. Eu fui prejudicado, estou sendo prejudicado. Porque, por exemplo, o último prefeito que teve uma política assim condizente com aquilo que sempre se fez em Salvador com relação à tributação de imóveis foi o João Henrique. Ele pode ter sido um péssimo prefeito, mas ele nunca mexeu nisso. Ele deu sequência ao que se fazia, sempre se fez. Aí chega o outro lá, muda tudo, entende? E isso perdura até hoje. Então, o resultado, na época de João Henrique, eu pagava, vou dar um exemplo para você entender. Eu pagava, de alguns imóveis que eu tenho, eu pagava 10 unidades monetárias. Com esse agora, eu pago 40 unidades monetárias. Multiplicou por 4 em 10 anos. Isso é um absurdo completo, entende? Então, quem é que aguenta isso? Então, as pessoas que têm imóveis, por exemplo, senhoras pensionistas, têm um imóvel ou outro, claro, que aquilo lá é renda mensal, entende? Quer dizer, na verdade, a política do IPTU, do ITV Salvador, eu chamo de imposto de renda 2. Porque é o seguinte, você tem um imóvel, tá? Você aluga esse imóvel por R$1.000. Um imóvel só. No final de 12 meses, você amealhou R$12.000. Sabe quanto você paga de IPTU? 3.000. 3.000 você dá para a prefeitura. Você entrega para ela, mão beijada. Quanto é que significa isso? É um valor considerável. O imóvel é seu, entendeu? A prefeitura está lhe taxando dessa forma. Fica parecendo que quem é dono do imóvel é a prefeitura. Você está pagando a alocação do imóvel que é seu. Entendeu? A analogia que eu faço é essa. Entendi. Porque como
A alíquota do imposto de renda maior é 27,5%. Você sabe disso. Sim, pessoa física. Se você paga 3 mil sobre 12 mil, quanto é que é essa alíquota? É quase a alíquota do imposto de renda. É o imposto de renda municipal, porque é uma renda que é sua, que a prefeitura quer para ela. Entendeu? Eu acho que isso tem que ser dito. Eu não tenho rabo preso com ninguém, Claro. eu sou prejudicado, eu tenho que manifestar minha opinião. E sem problema nenhum, sem nenhum constrangimento. Mas, dado esse recadinho, vamos voltar para o nosso papo. Eu queria que você falasse agora sobre os aspectos jurídicos e financeiros, dentro daquela questão que você falou de financiamento e tal, e também a questão de cuidados legais. Tá? Certo. Vamos lá. Eu acho que... A pessoa quer comprar o imóvel. Sim. Tá? O que ela tem que fazer primeiro? É ver se o imóvel que está sendo construído tem alvará da prefeitura, né? Tem o RI, o registro de incorporação. O registro de incorporação. Em caso de imóvel novo, né? É isso. Que mais? Bom, isso daí geralmente, em se tratando de imóvel novo, as construtoras não lançam, pelo menos as que eu trabalhei, né? Não lançam imóvel nenhum sem registro de incorporação, porque isso é um problema. Né? Então, o que é que... Por exemplo, hoje eu sou parceiro de negócios de uma construtora grande daqui de Salvador, que é a Santa Helena. Então, a Santa Helena não lança nenhum imóvel sem o RI, que é o registro de incorporação. O que é que a gente faz? A gente faz um pré-lançamento, né? Um aquecimento para as pessoas saberem que naquele determinado lugar vai ter uma oportunidade de negócio, vai ter um lançamento, né? Então, cadastre-se aqui, entre aqui na lista VIP, que é uma prática que a maioria das construtoras fazem. Né? Então, esse pré-lançamento serve para aquecer a pessoa enquanto o RI não sai. Só pode assinar contrato após o registro de incorporação ser liberado. Em caso de imóvel novo, né? Imóvel na planta, imóvel em lançamento. Isso daí é tranquilo. A pessoa chega, procura saber se já tem RI. Muitas pessoas não sabem o que é isso, a gente explica e tal. Mas em caso de imóvel usado, é que o negócio é bem mais embaixo, mas lá embaixíssimo mesmo. Né? A pessoa quer comprar um imóvel hoje em dia, então, por exemplo, primeira coisa que ela tem que fazer, planejamento financeiro, para não tomar prejuízo e não dar prejuízo. Procura um financiamento, procura um banco, já se tratando de imóveis um pouco mais baixos, né? Porque geralmente as pessoas que compram imóveis de valores agregados mais altos não financiam, ou então financiam direto com a construtora quando a construtora permite isso. Ou então paga durante a poupança, em se tratando de imóvel novo, imóvel de altíssimo padrão novo, imóvel de 3 milhões, vai levar 3 anos para construir, eu quero fazer uma proposta aqui, quando não à vista, eu quero pagar aqui dessa forma, vamos dividir 3 milhões, são quantos meses? 36 meses, vamos dividir por 36, ou então eu vou dar 1 milhão aqui, depois dou mais tanto e vou financiar o mínimo. Mas trazendo para a realidade, né, do brasileiro, vamos fazer um planejamento primeiro, para ver se eu vou ter condições realmente de comprar aquele imóvel, para não me encralacar depois, né? Tipo, deixar a emoção tomar conta e depois ser prejudicado por mim mesmo. Vamos lá, fez o planejamento, deu tudo certo, vamos procurar um financiamento, vamos procurar um banco para ver se eu consigo financiar, procuro gerente. E eu consigo fazer isso de forma mais tranquila, né? A pessoa não precisa ir no banco, porque a gente trabalha com correspondentes bancários, da Caixa Econômica, de todos os bancos, ou até com os próprios gerentes, né? Manda aqui por e-mail. Manda em PDF por e-mail que eu analiso e eu dou o resultado hoje ainda, ou amanhã, não sei e tal. Deu tudo certo? Beleza. Tá com o seu financiamento aprovado, tá do jeito que você queria, a parcela tá exatamente como você queria, o sinal de 20%, o banco financia até no máximo 80%. Você tem aquele sinal, tá tudo certo, ok, beleza, pronto. E agora, Robson, o imóvel. Achou o imóvel? Beleza, traz para cá. Certidão de ônus. É o primeiro passo. A certidão de ônus é uma cópia fidedigna da escritura. Que fica no cartório de registro de imóveis. Ali você vê o histórico todo do imóvel. Toda a movimentação. Não adianta a pessoa mentir, o proprietário mentir. Ali tem tudo. Claro, tem muitas pessoas que compram imóveis, aí tá aí a importância do papel do profissional do corretor de imóveis. Ele sabe ler aquilo ali, sabe cada vírgula, sabe o que significa, sabe se tem interdição, tutela, sabe se tem algum pepino, isso, sabe se qualquer pepino que tiver ele sabe. Mas a pessoa leiga que está confiando no gerente, que eu vou chegar nesse ponto também, importantíssimo falar sobre isso, porque a maioria dos brasileiros, a grande massa, pelo menos cai nisso que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos lá. Certidão de ônus é o primeiro passo. Nela não tem tudo,
mas tem a grande maioria das coisas. Então, se o proprietário disser que até por quanto foi negociado, porque tem gente que diz, eu paguei X nesse imóvel aqui, eu paguei 500 mil nesse imóvel, aí você pega a certidão de ônus e vê lá que ele pagou 347,66 centavos. Não, mas aqui eu fiz por fora. Já cai por terra isso daí. IPTU, declaração de quitação de condomínio, as coisas básicas, né? Embasa, Coelba, quitação de condomínio, se aquela quitação foi dada pelo síndico atual, por isso que os cartórios geralmente pedem a declaração de quitação mais a ata do condomínio. Aí vem a documentação dos vendedores também, né? Certidão civil, certidão de protesto, tem muita gente que não tira isso, protesto, isso é importante. E a ata do condomínio tem que estar registrada. Exatamente, se não tiver isso, registrada, registrada, exatamente isso, registrada. E aí, levando para a situação que eu falei agora, tem gente que chega lá no banco, né? Não, eu vou vender para que corretor? Que nada, eu resolvo sozinho. E aí, meu gerente? Porque a pessoa... tem gente que quando vai comprar imóvel, abaixo de Deus, na negociação é o gerente. Não, porque meu gerente falou. E eu já tive problemas com isso. Na verdade, eu tenho até hoje, às vezes. Né? Hoje a gente contorna mais e tal. Tem o gerente, por exemplo, alguns gerentes. Eu vou falar um aqui em específico de um banco do Santander. Às vezes ele chega para mim e fala, Robson, o cliente me perguntou isso. Eu falo, você sabe, eu falei porque né, a pessoa chega lá, não sabe. Às vezes o gerente enxerga na pessoa do gerente uma pessoa que vai dar segurança jurídica, segurança de tudo naquela venda para mim. Então eu falei, mas aí você conversa com ele, você explica. Porque tem gerentes que a pessoa chega para mim e pergunta, a pessoa já, olha só como é o ser humano, a pessoa chega lá no banco, já vai orientada, né? Pergunta, quanto é que eu vou gastar, o que é que eu vou pagar e etc. Aí chega no banco e pergunta a mesma coisa pro gerente. Só que tem gerentes, são pouquíssimos gerentes que entendem da negociação, da parte jurídica, da parte burocrática do cartório. Mas a grande maioria não sabe. Malmente sabem fazer o que deveriam fazer ali. Então essa pessoa chega lá e pergunta pro cara lá, pro gerente, e aí, a mesma coisa que ela me perguntou e eu falei. Aí quando chega lá o gerente parece que pega um recorte no Instagram, no Google, olha, você vai gastar, se estufa o peito, você vai gastar em torno de 4% do valor do imóvel e o seu registro vai ficar pronto em 10 dias. Isso não existe. Aí a pessoa chega para mim já como se eu tivesse, golpista, me enganou. Ele disse esses valores todos que não sei o que, tá querendo comer o meu dinheiro, né? A conversa é essa, porque meu dinheiro, que não sei o que, eu falei. A gente contorna porque a gente sabe que a pessoa, né, enfim, não sabe ali e tá naquele jogo de empurra. Aí quando eu chego pro gerente, tem gerente que eu falo, rapaz, quando eu mandar um cliente para você, por favor, atenha-se somente, limite-se somente a fazer a parte de habitação. Quando a pessoa perguntar para você sobre o cartório, peça para ela vir falar comigo. Quando eu houver, né? Mas se você não souber, não tem corretor, peça para ela ir no cartório. Se você não souber, chega lá, até com a escrevente, a atendente do balcão. Chega lá, minha amiga, eu tô com esse contrato aqui de financiamento. O que é que eu preciso? Ela vai dar um checklist lá, no checklist lá, a pessoa vê. Nem tudo tá ali. A pessoa, porque o pessoal do cartório é meio complicado. Tá aí também a importância do corretor também. A paciência que as pessoas não têm, eu não vou dizer que eu tenho, mas hoje eu estou bem melhor. Só que a gente está lidando com pessoas que estão ali recebendo uma carga emocional o dia inteiro. Com pessoas que estão com patrimônio de milhares de pessoas na mão ali. Então, se chega alguém leigo, não tem problema nenhum em estar orientando. Mas só que às vezes a pessoa chega no cartório achando que o pessoal tem a obrigação de dizer: como é isso aqui, moço? Então a pessoa fica lá, ó. E aí acontece de briga e discussão e aquela coisa. Eu já vi isso várias vezes. E tem outra coisa também que você deve saber. Que aqui em Salvador existe uma certa rixa entre cartório de tabelionato de notas e cartório de registro de imóveis. O registro de imóveis, que é a última etapa, que ela vai registrar a sua escritura, eu estou te falando porque eu tenho conhecimento de causa. Claro. Atualmente, um determinado cartório tem colocado dificuldade de registrar por conta de erro na confecção da escritura. Ou seja, você cria um atrito com outro cartório. E quem samba nessa história não é cartório nenhum, é o cara que está querendo viabilizar a escritura dele. É isso. Entendeu? Então, veja só se não é paradoxal. Quando você lavra uma escritura de um imóvel, lá no finzinho está escrito que aquela escritura foi feita
de acordo com a legislação vigente e tal, aí ele encerra o tabelião encerra a escritura. Carimba, está encerrada. Ou seja, aquela escritura foi lavrada de acordo com tudo aquilo que foi solicitado do ponto de vista legal pelo cartório de títulos e documentos. Quando você vai para o outro cartório para registrar, ela começa a criar dificuldade, tá? Então, na realidade, se o tabelião de notas, títulos e documentos, se ele fez a sua escritura, é que aquilo lá está perfeito. É um ato jurídico perfeito. E o cartório de registro de imóveis tem a obrigação de registrar. Entendeu? Porque isso é coisa de maluco, né? E está tendo esse problema. O próprio Cresce, como é o nome? A Federação do Comércio, tem mais uma ou duas entidades, há coisa de uns 6 meses, fizeram a denúncia pública, não sei se você viu, que eles iriam, falando dos cartórios de registro de imóveis, que eles estavam dificultando tudo, entende? Tanto é que isso foi motivo para os titulares desses cartórios serem convocados pelo Tribunal de Justiça e tal, para se explicarem. O Ministério Público entrou também. Entrou pesado, entendeu? Então, quer dizer, é uma quantidade, uma parafernália tão grande que hoje em dia, você comprar um imóvel, você tem que cruzar os dedos para não ter problema. Tem que cruzar Por mais que você faça tudo direitinho, mas quando chega lá na hora do último ato, que é registrar o imóvel, você pode, né? E tem alguns que estão negando o registro e encaminhando, sabe para quem? Para o corregedor ou para uma autoridade maior lá no Tribunal de Justiça. Você está entendendo? Então, quer dizer, são coisas que pouca gente sabe, mas eu sei. Por isso que eu estou colocando aqui para você. Você está falando sobre essa questão aí. Sim. E eu atinei para isso. Eu achei que seria interessante também a gente colocar aqui. Não estou querendo desencorajar ninguém, não. Ao contrário, a gente tem que... São problemas que acontecem, né? São problemas. A questão também, quando você escritura imóvel, você tem que provar a procedência do recurso financeiro. Claro, antigamente não havia isso. Hoje em dia você tem que ir lá mostrar, né, para o tabelião de onde você tirou esse dinheiro para comprar isso aqui. Tem um requerimento. É a questão tem que dizer de se você é pessoa pública. Evitar lavagem de dinheiro, esses crimes todos que a gente vive hoje em dia, né? A gente se depara hoje em dia. Mas continue aí, que você estava falando, eu lhe interrompi. Não, essa questão, só ratificando isso daí, essa questão de guerra, né, entre tabeliães de carteira de notas e carteira de registro. Tem problemas que de fato acontecem, tipo errozinhos ortográficos, que eu acho que não vem ao caso isso daí. Mas realmente eu acho que deve ter alguns problemas pessoais entre eles, né? Coisas que quem está comprando imóvel não vai saber, ou então algo que é um desconhecido total, né? Que, enfim. Mas só frisando isso daí. Só é necessário fazer a escritura pública, né, até para quem está assistindo e quem não sabe, a escritura, porque quem não conhece, quando ouve a palavra escritura, não, está escriturado no meu imóvel, da cá é meu, vou para casa, né? Tem que registrar, né? Então, a escritura, o papel escritura, você só precisa ir no tabelionato quando for uma venda à vista, né? Você vendeu à vista, você precisa fazer a escritura, na verdade, mudar de titularidade do cartório, colocar seus dados, forma de pagamento e aquela coisa toda, para depois daí levar para registro. Quando é financiado, o contrato de financiamento, né, ele já tem a força de escritura pública, então não é necessário você assinar o contrato no banco e no tabelionato para gerar a escritura para depois ir no registro. Aquele contrato ali já tem força de escritura pública. Só para... né, porque às vezes a pessoa está assistindo e aí pode ter surgido uma dúvida assim parecida. Mas, enfim, é isso. Bom, você já falou também do financiamento. Quais são as tendências de mercado que você vê? Projeções. Esse mundo tão dinâmico que a gente vive. Como é que você vê isso? Olha, eu pude... Hoje nós temos o Atendê Salvador, eu vou até lhe ajudar um pouquinho nisso. Alguns empreendimentos, alguns lançamentos de apartamentos de 25 metros. Os estúdios, né? Estúdios, 30 metros. Isso já virou um modismo, como já teve aquele modismo da varanda gourmet. Então toda hora aparece uma coisa.
a questão também dessa quantidade exagerada de itens nesses empreendimentos, né, que boa parte deles as pessoas não utilizam. Com certeza. É uma coisa assim, só para ornamentar, né, a fantasiar o empreendimento para dar valor. Que eu acho que, na verdade, o valor agregado é um pouco artificial, né? Porque o Granville, por exemplo, tem uma parte lá que os apartamentos são pequenos, quartos minúsculos, entende? A varanda gourmet é maior do que a cozinha. Granville, você fala? Granville, eu conheço lá. A cozinha é um corredorzinho pequeno, que mal cabe uma geladeira. Então, são coisas assim, são tendências que desaparecem, depois vem outras e tal, né? Entendi. E a tendência do momento seria esses estúdios aí. Estúdios, Para o investidor, eu não vou nem dizer o grande investidor, para um investidor de médio porte, isso aí, né? Aí é médio porte, não estou falando disso. Foi uma faca já no queijo e na manteiga, porque um investimento desse, você tirar 1% ao mês, porque esses estúdios aí ali na Federação, não, eu nem vou muito longe, na Federação, na Cardeal da Silva, ali próximo à Católica, né? Quando você sobe de Dinha, tem a Católica, então você vai ali onde era a Unifax. Tem um prédio novo ali. Então ali você tem apartamento pronto de, acho que é 220 mil, o aluguel é 3 mil reais. Então você coloca o seu... Eu tinha 2 unidades ali de um cliente meu, eu vou até falar com ele, boa lembrança. Ele, Robson, 200 mil aí, você vende. Isso tem um mês mais ou menos, mas nunca mais falei com ele também não dei muita... E aí... Tem estúdio lá que o condomínio é 400 reais e o aluguel total é 3 mil. Então você emprega seus 200 mil reais ali. É um bom negócio. E pega 2.500 todo mês. Qual é o CDB que você vai achar isso hoje em dia? Nem 1% mais. Né? Nem se você deixar acima de... Né, tem a tabela, né, acima de 361 dias, sei lá, cai para 17%, enfim, ou 11%, não sei, não me recordo. Mas é um bom negócio. Então, quando essas construtoras lançam, sempre tem aquela unidade que é chamada boi de piranha, né? Aquela história. Você coloca aquele imóvel ali, com aquele preço mais baratinho, só para você poder colocar no outdoor. Imóveis a partir de 147 mil. Mas quando você chega lá, o de 147 mil já foi vendido, então está reservado. Mas eu tenho esse aqui de 189, que continua sendo um bom negócio. Não é isso? E é um investimento excelente. E o empreendimento mais luxuoso de Salvador é a mansão Hildeberg, atualmente? O mais caro, o mais caro. É porque, na realidade... Ali tem teleférico, né? Ou não? Olha, ali, já tem um tempo que eu não vou ali, ele estava com um projeto para teleférico. Sai uma pesquisa, não sei se vocês viram, acho que foi antes de ontem que eu vi os metros quadrados mais valorizados de Salvador. Inicialmente, eu tomei um susto quando eu vi, porque, claro, colocaram lá Barra, e aí até chegar em um bairro mais populoso, na lista, mas na lista você não via Vitória, Horto, Graça, Campo Grande, né, de fato. Tem Barra, você chegou a ver isso? Eu não sei se eles fizeram isso para gerar engajamento para as pessoas. Se a intenção dessa pesquisa foi essa, não menosprezando quem fez, jamais. Porque acontece isso, né? Às vezes a pessoa utiliza do gatilho da polêmica para gerar engajamento. É o velho fale bem, fale mal, mas fale de mim. O algoritmo tá lá, ele não tá sabendo se você tá xingando a pessoa ou se você tá chamando a pessoa de amor. Ele tá vendo você comentando. Então, quanto mais comentários tiver, ele enxerga aquilo como relevante, né? Do meta, e sai disseminando para mais pessoas. Com certeza deve ter sido isso. Aí depois eu fiquei, que eu fiz, foi ontem que eu vi, não sei se vocês viram, foi ontem, não foi? Aí eu fiquei olhando e falei, rapaz, não é possível. E aí, o burburinho, né, no grupo dos corretores e também na construtora, eu fiquei olhando, rapaz, mais valorizado, mais valorizado. Aí eu pensei, não, mais valorizado, eles devem ter falado no sentido de procura, né? Claro, a Barra é uma área nobre. Eu nem falo da Barra, mas dos outros bairros que eu não entendi. Falei, não é possível. Esses bairros devem estar sendo muito procurados para aluguel. E por falar em valorizado, vale salientar que Salvador é uma das poucas cidades que existem área nobre e área nobre tradicional, né? A área nobre de Salvador, Câmara das Árvores, Pituba, Itaigara, área nobre tradicional. Porto Florestal. Barra, Graça, Corredor da Vitória.
Por que tradicional? Quanto mais próximo do centro de Salvador, mais caro é o metro quadrado. Né? Então, esses bairros são bairros que já são área nobre desde que foram fundados e nunca perderam a sua posição, e principalmente pelo seguinte: a pessoa que mora na Graça é o perfil, né? É o avatar. Quando a gente vai... quem trabalha com lançamento sabe disso, e até para imóvel avulso também. Eu tô com um imóvel na Graça. Quem é o cara que vai comprar esse imóvel? O que ele come, né? Onde ele vive, quantos filhos ele tem, quais são as dores dele. Então, a pessoa que mora na Graça, você chega ali, por exemplo, em uma pizzaria famosa que tem ali na Sabino Silva, ali embaixo, né? Jardim Apipema. Então, você chega ali um sábado à noite, você vê famílias chegando. Então, você vê pessoas idosas chegando com os filhos e chegando com os netos. Então, são famílias. Você não vê um casal chegando ali. São pessoas que já moram ali. Então, as pessoas que moram na Barra e na Graça, elas não saem dali nem que você pague. Olha, o seu imóvel é 2 milhões? Eu estou com uma oportunidade aqui. O seu imóvel tem 200 metros quadrados e tem 3 quartos. Venha morar aqui em Alphaville. 8 quartos, né? Exagerando, claro. 6 quartos aqui, uma área enorme aqui por 500 mil a mais. Não, meu amigo, muito obrigado. Eu não saio daqui nem que me pague. Então, essa pessoa já mora ali há 50 anos. Tem os filhos, sei lá, vai fazer medicina e quer comprar um apartamento ali mesmo. Na Graça, o pai mora o pai mora na Barra, o filho vai comprar um imóvel na Graça. Então os filhos saem de casa, o que é que esse casal de idosos faz? Um upgrade ou um downgrade, né? O cara mora em um apartamento de 400 metros, fala: ô amor, já tá muito grande, né? Enfim, vamos para um apartamento menor? Vamos procurar aqui? Graça, Barra, Campo Grande. Nem Ondina. Eu falo os mais tradicionalíssimos, né? Barra, Campo Grande, Corredor da Vitória e o primeiro, Bairro da Graça. Nosso apartamento tá pequeno, né? Os netos vieram morar, fulano foi morar nos Estados Unidos, deixou os netos aqui, precisamos de um apartamento maior. Vamos ver aqui no outro quarteirão. O que é que você acha? Não existe aquela conversa de o que é que você acha de a gente ir morar no Itaigara? Não. Já as pessoas dos outros bairros não tem problema com isso. Né? Eu não sei por quê. Eu não sei. Eu acho que aquele miolo central ali tem uma magia que não deixa as pessoas sair dali. As pessoas não querem sair dali. É porque ali é dotado de toda a infraestrutura. Exatamente. Né? Não, é isso. Mas da mesma Você forma que... tem aqui escola, hospital, clínicas, tem tudo lá, supermercado. Eu falo... Aqui na região que eu moro, que nós moramos, pra você ter uma ideia, eu falei em supermercado, eu me lembrei disso. Num raio de poucos metros, o que 1 quilômetro, talvez 2 no máximo, tem 10 supermercados. 10. Também. Quer dizer, é um excesso de oferta, entende? Então, clínicas, tem uma profusão de clínicas, escolas, mais de 10 escolas por ali. Então, você tem tudo lá. A pessoa acaba se acostumando com aquilo e ela não sai de lá de jeito nenhum. A pessoa que já tem aquele costume, né? Um bairro, eu vou criar um termo aqui, andável, né? As pessoas procuram andabilidade, né? Então, é exatamente isso. Mas é isso que eu falo. Eu acho que às vezes entra também a questão do cara mora lá porque o pai mora desde sempre, o avô e o bisavô. Exatamente. O hall de amizades dele é dali, né? Às vezes o pai do amigo dele tem um bar famoso ali, uma pizzaria do meu pai, eu vou por aqui. Bora ali no Rio Vermelho, no máximo, ainda tem isso. O Rio Vermelho é uma área nobre boêmia, tradicional também, que fica meio que no meio dessas, né? Como um juiz. Um juiz daquele nível. As pessoas gostam do Rio Vermelho, mas as pessoas que moram do lado de lá já não vão tanto ali. O Rio Vermelho é um lugar que tem muitos atrativos. Na verdade, é um lugar... exatamente. Só não tem estacionamento. Meu Deus. Aí é o problema. Exatamente. Até se você chegar ali cedo, você não acha estacionamento. E aí você vai gastar aquela gasolina, não que esse seja o problema, mas só o estresse de você ficar ali parado, esperando alguém sair. E de outros problemas também, né? Às vezes alguém sai, o cara vem, ele corta e coloca lá e você fica com raiva e vai pra casa e não vai nem para o lugar que você poderia ter ido, né? Que é perto de sua casa. Existe uma tendência de mercado em outros lugares do Brasil, São Paulo principalmente, que eu acho que ainda não chegou aqui, que é o seguinte. E tem a ver também com o trânsito, né? Com aqueles congestionamentos gigantescos que tem em São Paulo, que é muito pior do que aqui. Que é o fato de que as pessoas
elas estão procurando ter o imóvel próximo do trabalho, para não ficar gastando horas de deslocamento, tanto para ir como para voltar. Eu acho que talvez isso não tenha chegado muito aqui a Salvador. Pelo menos eu não tenho ouvido comentários nesse sentido. Mas eu acho que pode ser uma tendência para o futuro, porque o automóvel chegou há muito tempo, né, e ficou. E cada vez vai ficar mais. Entendeu? Então, por mais que se tente disciplinar isso na cidade, né, em todas as cidades, isso ainda é um probleminha, né? Aqui em Salvador eu acho difícil. Até pela dinâmica ser um pouco diferente, né? Porque você já tem uma boa qualidade de vida. Quem mora nesses locais que citamos aqui, São Paulo não, porque lá tudo é longe. Então, realmente é uma loucura. Se atravessar a cidade todo dia, ir e voltar, realmente, né? Então, as pessoas estão procurando mais uma moradia mais nesse sentido, para facilitar a ida para o trabalho e a volta para casa. Aqui em Salvador, acho que talvez nem tanto. Mas, enfim. É isso. Expansão e novos projetos. A sua perspectiva aí. Olha, ultimamente eu tenho visto tanto lançamento que eu não sei de onde é que as construtoras estão tirando esses terrenos. Porque você passa em um lugar, você está acostumado com aquela paisagem. Do nada você vê um tapume, breve lançamento aqui. Aí você fica pensando, tinha o que ali? O que era aquilo ali antes? Era o que aquilo ali? Porque um terreno vazio não era. Né? Será que, enfim, né? Como um dos modos operantes das grandes construtoras, né? Se interessa por aquele terreno, faz um estudo de mercado, vê que vai ser rentável, então chega para o dono daquela casa ou faz permuta, ou faz meia permuta e toma aqui uma parte, e aí coloca aquele terreno no bolso, né? Lançou um aqui, mas não significa que a pessoa que está responsável pelos terrenos não está saindo caçando pela cidade. E aí você vê as construtoras todas fazendo isso, e construtoras de fora vindo para Salvador e fazendo isso também, independente se é construtora de imóveis com um padrão mais alto, para pessoas com poder aquisitivo mais alto, ou Minha Casa Minha Vida, que também você vê muito. Como assim, do nada, você vê uma construtora de Minha Casa Minha Vida? É porque, sem querer citar os nomes, com um terreno enorme, próximo à paralela, lançando um negócio enormíssimo. Como assim, bicho? Aí você passa por lá e você fica imaginando a mesma coisa. O que é que tinha aqui? Será que era mato? Era um posto de gasolina? Era um casa? Era uma fazenda? Era o quê? Entendeu? Então, eu não sei se... É porque durante a pandemia a gente teve uma paradinha, né? Então eu acho que muitos projetos foram adiados e estão sendo despejados agora de 2023, do início de 2023 para cá. E tá pulverizando tudo. A cidade tá cheia de lançamento. Você vê um lançamento hoje e daqui a 2 dias você vê outro lançamento. Você vê eventos de lançamento acontecendo nos 2 dias. Né? Isso daí é bom que aquece a economia, acirra também. Agora tem comprador para tudo isso? Tem, o pior que tem. Tem um prédio aqui atrás, tem 40 andares. É o Legacy, esse fininho. É o Legacy. Rapaz, isso. E o impacto ambiental disso? Que é o edifício mais alto da cidade. Quantos carros diariamente vão circular naquela rua pequena ali? Mas é uma coisa assim que é preciso que haja uma certa racionalidade. E a prefeitura que analisa isso. Uhum. Teve um que foi embargado há pouco tempo, não sei se você soube, na Graça, porque era uma rua sem saída. E era um prédio gigantesco, e ali não ia ter como você circular com automóveis lá, porque o impacto ia ser muito grande. Embargado. Foi embargado. Foi na rua daquela academia? Rapaz, eu não lembro o nome da rua, não. Uma rua sem saída. Na eu não Graça. sei exatamente onde é que é, Eu sei não. que tem um lançamento ali, perto do... Quando eu falo assim do nosso, eu estou falando da construtora que é minha parceira de negócio, né? Da Santa Helena. A gente tem um ali, e vizinho ao nosso, tem um que eu acho que tinha um stand aí, eu não vi mais, eu vi uns tapumes, mas eu acho que continua vendendo. Por isso que, quando você falou, eu fiquei pensando, será que foi esse? Eu não sei, eu acho que não. Perto de uma clínica. E tem outro também, outro empreendimento muito polêmico, você deve saber melhor do que eu, que no Rio Vermelho queria causar sombreamento ali na praia. Ali acho que foi embargado, né? Eu acho que foi? Sim. Eu acho Teve que um sim. movimento aí de muita gente famosa. Eu acho que está em processo ainda. É. Eu vou até procurar me inteirar mais sobre isso. Enfim, com a bolha de muitas coisas lançando, né? Talvez
para não querer ficar para trás, então não, fulano vai lançar, então bora colocar aqui também. Acaba, às vezes, alguém colocando os pés pelas mãos e por aí vai. E quem ganha... Você está satisfeito com sua profissão? Com seu certeza, trabalho? Adoro o que eu faço. Que assim, isso me melhorou como pessoa, eu era uma pessoa impaciente, eu não sabia lidar com pessoas. Eu aprendi na marra a lidar com pessoas. A gente tem que saber lidar com pessoas para tudo na vida, né? Então, isso daí, para outras áreas também, me fez prestar mais atenção nas coisas, né? Principalmente na tomada de decisões em qualquer coisa da minha vida. Eu penso muito, porque não tem jeito, você acaba misturando. Por mais que a gente tente separar, a gente consegue separar, mas sempre uma frepinha, né, acaba escapando. E tem coisas que a gente usa para nossa vida pessoal e vice-versa também. Mas eu adoro o que eu faço. Trabalhar com pessoas é uma arte. Vender é uma arte. Você lidar com pessoas é uma arte, porque você tá... a pessoa às vezes chega para você, você não sabe o que aquela pessoa está passando. Então a gente tem que identificar. É por isso que eu falo, o corretor não é só corretor, né? Aí a gente puxa o pergaminho e desce aquela lista. Advogado, psicólogo, não sei o quê, até casamento, entre aspas, eu já fiz. Eu lembrei disso agora. Quando eu comecei, foi Minha Casa Minha Vida, lá em Abrantes. Eu fui lá, né? Apresentei o imóvel pro pessoal. E aí, no dia de fechar negócio, foi a família toda. Na hora de assinar o contrato, o cara me pega aquela caixinha com as alianças e eu lá, sem entender, me pega e aí pede a criatura em casamento. Aí olha pra minha cara assim e falou: bicho, você vai celebrar esse casamento. Aí eu falei: rapaz, eu não sou padre não. Ele, velho, me ajude. Aí eu falei: você podia pelo menos ter me avisado, né? Que aí eu inventava um negocinho, dizer um negócio, tal, não sei o quê. E a família dele lá compactando com aquilo tudo. A mulher, assim, né, meio que surpresa também. E ele lá olhando pra minha cara. Eu falei: vocês querem que eu faça o quê? O meu papel terminou aqui. Você quer que eu vire padre? Me dê esse negócio aqui. Aí peguei. Vamos lá, eu vos declaro marido e mulher. Um colega meu depois, ele falou: rapaz, você virou padre, bicho. Eu falei: rapaz, meu Deus do céu. Você não falou, se tiver alguém aqui que seja contra isso, se fale agora. Eu não pensei nisso, mas se eu pensasse nisso, eu não falaria, porque já pensou se tem alguém lá e iria derrubar minha venda? Não, bicho. isso é pra dar humor. Já isso pensou? aí é pra pitada de humor, não é falando não, sério. Eu sei, mas já pensou? Enfim, eu tava ali já querendo, rapaz, eu vou virar padre aqui no meio da venda. E aí pronto, já virei psicólogo também, né? Casais tentando se separar, como eu falei no início, eu conversando, falei: peraí, rapaz, não é assim não, vamos lá. E você, dona moça, me ajuda aqui e tal, vocês, como é, né? Vocês estão agindo no calor da emoção, né? É algo que vai beneficiar vocês, não pensando só na venda, né? Porque antigamente eu dizia: rapaz, meu mal é que eu sou muito bonzinho com os clientes, eu viro amigo dos clientes. E hoje eu vejo que isso é uma característica, é uma qualidade. Porque muitos colegas não dão... não é essa mesma a palavra, satisfação para a pessoa. A pessoa fica ali ansiosa, querendo saber do processo, querendo saber cada passo. Claro que tem coisas que a gente não fala... Fechou o negócio, terminou o vínculo. Exatamente. Tem coisas que a gente não fala, não por maldade, mas porque se falar... É uma coisa tão simples que se falar, a pessoa nunca ouviu, vai reverberar de forma negativa e ela vai ficar perguntando, vai questionar e vai virar uma bola de neve. Então, algo que não tem muita importância para ela saber, a gente deixa passar. Eu acho que o certo é você fazer o pós-marketing. Finalizada, depois de um certo tempo, você liga para a pessoa: você está satisfeito, está tudo ok, tá, conte comigo. Tá. Você está abrindo de novo a porta, porque o cara vai lembrar de você. Pouca gente faz isso. Algumas empresas fazem. A Toyota faz muito bem isso, para adquirente de veículo. Eles ligam para você depois. Eles querem saber o que você acha daquilo, se você compraria um outro carro lá depois, se você recomendaria alguém e tal. Isso aí é indicação, né? Entendeu? Eu acho que funciona. É uma coisa antiga, mas que funciona. Eu acho que funciona demais. Assim. Funciona muito. Bom, Felipe colocou aqui no nosso roteirozinho erros comuns. Bombarde. O que você poderia destacar? Erros comuns que a pessoa depois não vai cometer mais, evidentemente. Na profissão. Na profissão, no comecinho e tal. Eu acho que talvez uma dica que eu queria, já até respondendo por você, é o corretor não vender coisa demais e entregar de menos. Entendeu? Foi, você o cara, olha, o imóvel tem tal coisa, aí vai ver, não é bem assim e tal.
Você falou isso no início, eu iria comentar, mas acabei me passando. Esse daí é um ponto importantíssimo. Porque, assim, uma coisa erradíssima que eu vejo, por exemplo, tem muitos anúncios de apartamento, 2 quartos na Pituba. Aí você vê lá, uma dica para quem está assistindo, quando você vê um anúncio, claro, dentre outras, né, porque a internet está cheia de golpe, mas trazendo para o que está sendo falado aqui, 2 quartos na Barra, aí você vê lá, 40 metros quadrados. Poxa, aí 36 não dá, né? metros quadrados, 2 quartos. Quando você vai ver, o proprietário, que às vezes nem está sabendo disso, coloca na mão de um corretor, que faz o negócio a migué, né, popularmente falando. Às vezes a pessoa fala, olha, eu fechei aqui, o apartamento é de 1 quarto, a dependência eu fechei, transformei em 2 quartos, mas ele colocou uma portinha. E nesse mesmo anúncio tem a foto do quarto, uma janelinha lá em cima, que você vê que é uma dependência, mas a pessoa às vezes, na pressa, olha, vai visitar. Quando chega lá, eu acho que se decepciona. O colega vai naquela do vai que cola. Vai que chega lá, a pessoa, já tô aqui, 1, 2 quartos, me dê. Amor, aqui a gente pode fazer isso. Não, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu, de fato, não consigo. Quando eu pego, por exemplo, apartamento de 4 quartos que foi adaptado para um 3 quartos, aí quando você vai fazer anúncio, né, eu ainda uso também os portais, né, mas eu uso... O que dá resultado hoje é o tráfego pago. Eu uso porque tem proprietário que, além de ser uma forma também do imóvel dele estar sendo visto, mas tem proprietário que não entende quando a gente fala, quando a gente vai explicar sobre Google Ads, né, sobre landing page, esse tipo de coisa, ele quer ver o imóvel no portal. Então, vamos lá contratar o portal somente para ele ver o imóvel no portal. De vez em quando surge alguém interessado. Mas, por exemplo, nesses portais tem um campo para você colocar com a quantidade de quartos. Aí, até hoje... Nesse momento, eu fico pensando, rapaz, eu vou colocar o quê? O apartamento são 4 quartos. São 4 quartos que foi revertido para um 3 quartos, né? Ele diminuiu. Aí eu falo, meu Deus do céu. Eu não consigo colocar lá 4 quartos. Mas quando a pessoa ligar, eu vou explicar. Não, a pessoa está perdendo tempo me ligando. Coloco 3 quartos. Aí no corpo do anúncio ou no título eu falo, foi revertido, o apartamento, a planta original são 4 quartos, foi revertido, ficou assim assado. Entendeu? Então... Esse tipo de coisa, graças a Deus, não acontece comigo e não façam isso, colegas, por favor. E isso daí não acontece só de corretor para proprietário, para colega também. Preciso de um imóvel, porque assim, a gente tem os grupos de network. Preciso de um imóvel de 3 quartos no Caminho das Árvores. A pessoa manda 1, 2 quartos com dependência desse estilo aí, que colocou a portinha. Aí eu pergunto, são 3 quartos ou são 2 quartos com dependência? Não, são 3 quartos. E às vezes o colega nem sabe porque nem foi lá no imóvel. O proprietário também às vezes tem esse pensamento aí, fala, vou jogar, são 3 quartos. O cliente final se prejudica, eu me prejudico, o colega também que não sabe às vezes, né, já defendendo a classe, não sabe, e aí quando chega lá o proprietário fica com aquela cara. Aí nesse momento que a gente vai descobrir. Eu vou dar um exemplo claro. Ali no exemplo real, naquele, acho que pode falar o nome, né, é imóvel usado, Pitubaville. Vocês devem conhecer ali em frente a... Muito. Pronto, Pitubaville. Ali tem apartamentos de... Todos os tamanhos. Isso. Mas esse daí, eu fiz a captação, né? Na entrada ali são os de pequeno tamanho. À medida que você entra lá, são os maiores. A fachada dele é interessante, aquele ondulado. Fiz a captação. E aí? Robson, meu apartamento é de 3 quartos. Beleza. Só que eu tinha cliente, eu falei com ele à noite, eu tinha cliente para o outro dia de manhã. Não iria dar tempo de eu vou aí olhar, mas está alugado, a inquilina já está ciente, beleza. Olha o cliente, o apartamento é de 3 quartos. Legal. Vamos lá, amor, 3 quartos, com 1 milhão. 1.100.000, 1 milhão, enfim. Chega a Robson lá com o cliente, todo empolgado, né? Porque a mulher tava 3 quartos ali, eu não sabia, são 3 quartos, tá? Vista má, vista eterna, não vai ser construído nada na frente. Quando eu chego na porta, tinha lá um exemplo, não era esse andar não, mas 505 e 506, as 2 placas, uma em cima da outra, 505 e 506. Aí você de longe olhando isso e andando em direção à porta, você já pensa várias coisas. A primeira coisa que eu pensei foi, a plaqueta do vizinho caiu, ele pegou e colou na dele. Não, mas o vizinho tá com a placa na porta, que é isso? Aí cheguei, né? Aí quando chega lá, o inquilino fazendo o papel dele nato de inquilino, que é para prejudicar, porque ele não quer sair dali. Quando eu chego no imóvel, uma planta toda diferente. Nesse imóvel, eu já entrei, a cozinha já era do lado aberta. E aí o pessoal já foi entrando e olha, procurando os quartos. Aí eu vi 1 quarto. Não, eu vi 2 quartos. Minto. Eu vi 1 quarto
do lado direito e uma dependência que virou quarto. Aí eles lá olhando, eu cheguei pra inquilina rapidamente e falei, vem cá, são 3 quartos. Ela, não, ele comprou aqui e juntou. Ou seja, a planta de 1 quarto com dependência e outra planta de 1 quarto. 3 quartos. Ou seja, são 2 apartamentos de 3 quartos, né? Juntando. Do lado de cá era um quarto em a dependência e o outro quarto era já do lado da cozinha cá. Um negócio meio confuso. Mas agora, a varanda ficou interessantíssima, porque ficou um negócio enorme. Mas também foi só a varanda. Aí na hora que eu vi isso, meu Deus do céu. O pessoal até gostou. O pessoal, nossa, que interessante, Robson, que não sei o quê, mas será que a gente pode conseguir fazer isso aí, enfim, depois do... Mas não são 2 unidades imobiliárias? Não, veja bem. Continuou, né? Veja bem. Porque pelo jeito ele desmembrou. Não, amembrou. Amembrou isso, desculpa, amembrou. Depois eu cheguei pra ele, depois que o pessoal foi embora, a Robson pega o telefone. Ô, doutor fulano, tudo bom? O pessoal adorou o imóvel e tal. Ele foi mesmo, Robson, e aí, vamos fechar o negócio? Eu falei, tem um detalhe, o senhor não me disse que eram 2 unidades separadas e... assim, foi isso mesmo. Aí eu disse isso a ele e perguntei, o senhor por acaso fez o amembramento? Como é que tá essa documentação? Ele, não, Robson, que é isso? Eu comprei, juntei e aí pronto. Aí eu... Ai. Que legal, hein? Mas assim, olha só. Esse foi o jeito que o cara deu. Foi assim, foi exatamente assim. O senhor... Não, minto. O senhor fez o amembramento. Ele, que diabo é isso, Robson? Eu falei... Porque são 2 imóveis, né? Você vai, popularmente falando, pegar a documentação dos 2 e transformar em um. Sim. Ele, eu não. E precisa fazer isso para vender? Não é só pagar? Eu falei, não, vamos lá. Aí eu comecei a explicar, eu falei, não, tem que fazer isso. Ele, vixe, e dá trabalho? Eu falei, se desse trabalho, seria bom, mas dá trabalho vezes X mil. Porque você tem que... Você tem que ir na prefeitura, exatamente, no cartório, tem que entrar órgão, arquiteto, dinheiro. Tem que ir dinheiro um lá, negócio, dinheiro e tempo. Tem que ter parecer... É melhor você não mexer com isso. O pessoal gostou, né? Eu aí conversei com o pessoal. E eles falaram, poxa, Robson, mas isso aí vai demorar, né? Tá, vamos ver aqui, e tá. Paga 2 IPTUs, né? Vamos ver aqui, tá. Enfim, não dei nada. Ele falou, Robson, você faz isso? Aí eu, olha, a questão não é que fazer a gente faz. Mas ele não vai querer pagar, não tenho muita disposição para... ainda tem isso, né? Ou seja, perdi, né? E aí eu lembrei dessa história aqui no meio da conversa. Dos erros comuns, né? Erros do colega, erros do proprietário, tá vendo? A gente tem que estar preparado para isso, porque em lançamento você não vê isso. Eu sou favorável ao seguinte, quando alguém lhe oferecer algum imóvel para você anunciar, vender e tal, primeira providência, você tem que ir lá no imóvel. Pois é. É condição sine qua. É como, por exemplo, aqui no nosso estúdio, teve uma pessoa que queria alugar aqui, fazer uns programas. Uhum. E aí falou com o Felipe, a pessoa não se dignou nem a vir aqui. Não um programa igual da inquilina nossa. Né? Programa episódio. Não se dignou aí, então como é que você pode anunciar uma coisa que você não conhece? Eu pelo menos penso assim, né? Não posso ficar anunciando uma coisa que eu vi na fotografia. Isso. Minha filha adora esse tipo de coisa, né? Eu falei, filha, isso não enche meus olhos, eu tenho que ir lá. E eu confesso que eu não conhecia. E geralmente, quando eu vou lá para ver, tá muito aquém daquilo que tá na foto. Porque a foto, ela parece que dá uma outra vida, né? Para os ambientes e tal. Isso. E aí você chega lá, você vê que é um imóvel assim, envelhecido, com paredes assim até um pouco sujas, com o teto assim e tal, porque na foto mascara tudo isso, né? E tem a magia da edição, né? Exatamente. É o Photoshop do imóvel. Hoje em dia tem aparelhos celulares que a própria foto já sai perfeita, né? Com a iluminação, tá? Já sai, você precisa fazer muita coisa. Aí você chega lá, é luz de boate. Isso, e eu confesso que nessa história em específico, eu não conhecia o Pitubaville, por não ser minha área também de trabalho. E foi de noite, geralmente eu vou no imóvel. Como foi à noite, tipo, foi 8 horas da noite, e a pessoa ia viajar 9 horas da manhã e tinha que estar lá. Era até um casal de médicos. Aí eu falei, tá, tudo bem, vamos lá. Eu falei, o cara falou que tem 3 quartos, eu nem nada, quando cheguei lá, aí deu tudo errado. Deu tudo certo, deu tudo errado. Tá bom. Né? Robson, a pergunta que eu faço para todo mundo, o que é que faltou lhe perguntar e você gostaria de falar?
Olha, eu acredito que até, só puxando um adendozinho desse assunto também, os erros de quem começa, né? E antes da pessoa entrar na profissão, eu vou falar isso porque eu vejo muita gente pensando que é flores, só flores. A pessoa fala porque vê você em uma situação, aí pensa, vou virar corretor também. Quando a pessoa fala que vai entrar na corretagem, ela não mede nada, ela só pensa no dinheiro, ela descobre qual é a porcentagem da comissão, aí faz aquele cálculo de padaria, né? Rapaz, se eu vender um por mês, um por semana, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Meu amigo, você tem que primeiro pintar o seu sangue de azul, você tem que se transformar primeiro enquanto pessoa. Se quiser entrar na corretagem de fato, para trabalhar, para conhecer o que é a corretagem de verdade, tem que aprender a lidar com pessoas, né? A gente só aprende o que é a corretagem de verdade trabalhando com imóveis de terceiros, imóveis usados, lidando com advogado, com cartório, com tabelião. Lançamento também. Só que lançamento você tem aquele aparato de gente por trás. Aquele aparato de gente muitas vezes já sabe como é a corretagem, né? Que é o coordenador, gerente, aquela coisa toda. Muitos não sabem, foram treinados naquele meio de lançamentos. Mas a corretagem de fato é isso daqui. Então, antes de entrar na profissão, procure saber a fundo, procure estudar. YouTube é vida. Coloca lá no YouTube, no mesmo lugar que você vai assistir esse podcast. Depois que terminar aqui, agora não. Deixa terminar. Depois coloca aí o que é ser corretor de imóveis no Brasil, né? Sei lá, enfim. E é isso. No mais, preencheu todos os requisitos da profissão, sangue frio, seja bem-vindo. Eu acho que talvez a inteligência artificial não vai ceifar a profissão de corretor, porque ela é muito específica e ela necessita da presença constante do profissional, ao contrário de outras profissões que não necessitam, né? Exatamente. Porque a gente corre risco hoje em dia de aparecer um robô para fazer o nosso trabalho. Exatamente. Né? A inteligência artificial jamais vai saber o que você está sentindo para lhe oferecer exatamente. Não tem sentimentos, você não olha no olho do robô. Isso, ele sabe, ele pode até saber o que é gatilho emocional na escrita. Gatilho da reciprocidade é isso, isso e isso, mas ele não vai chegar ali, ele não vai sentar na frente, um robô não vai sentar na frente do cliente, não vai saber o que ele está sentindo, o que ele está pensando, qual é a maior dor dele. Não vai saber fazer uma anamnese, né? Entrar ali na cabeça da pessoa para saber qual é a dor da pessoa, porque às vezes o cara não está comprando porque ele precisa. Às vezes ele nem precisa daquilo, e eu sou muito sincero. Às vezes a pessoa procura um bairro, então com uma conversa rápida você já descobre que ele não precisa ir para aquele bairro, ele quer por algum motivo até fútil, então ele já muda, ele não realmente. E eu acabo perdendo o negócio por causa disso, mas eu prefiro ser sincero com a pessoa do que focar somente na venda. Eu nunca consegui fazer isso. E fazer nada, eu quero minha comissão, claro, ninguém, né? Trabalha de graça, a gente trabalha também pelo dinheiro, né? Mas só que não só pelo dinheiro, a gente lida com pessoas, a gente lida com o sonho das pessoas, no meu caso com o investimento das pessoas, né? Eu acho que o sonho de todo corretor de imóveis é se deparar com consumidores compulsivos, entendeu? Maravilha. Porque o cara compra, porque adora comprar, né? Não é porque precisa. Às vezes acontece. Mas é raro, né? Às vezes acontece. Às vezes uma vez na carreira inteira, mas acontece, né? Compulsivo no caso. Enfim. Tá bom, Robson. Felipe, alguma pergunta? Manda a lombada dele. Agradeço sua presença aqui, sua vinda. Sou eu que agradeço. E espero que você tenha muito sucesso aí na sua carreira. Não é isso? Muito obrigado. E bola para frente. Agradeço. Agradeço. Sim, deixe seus contatos aí. Sim. Meu Instagram, Robson Fidelis, com 2 L's. Né? Esse Fidelis com 2 L's tem uma história que eu vou contar no Instagram. Contar. Eu fiquei de contar. Pode contar? Claro. Vamos lá. Tem uma pessoa que chegou para mim, que chegava para mim, eu até contei isso aqui antes do nosso bate-papo, né? Rapaz, você precisa fazer o seu mapa numerológico. Faça o seu mapa numerológico, mapa astral e tal. Eu falei, não, que nada, tá doido, que é isso? Não, eu não tenho tempo pra isso não, faça, e meses nisso. Aí falou, olha, aí começou a aparecer anúncios para você ver o que é o algoritmo das redes sociais. Eu pesquisei uma vez, no Google inclusive, uma vez, mapa numerológico. Depois de 5 minutos começou a aparecer anúncio no Meta, no Instagram. E aí você vai, né, porque aqueles criativos,
criativo de anúncio é o que chama, é o que você clica, é o que chama a sua atenção e você clica ali e vai para a página de destino. De tanto apareceu, eu falei, vou fazer. Aí achei um link lá, me identifiquei com a pessoa, Instagram e tal, falei, quer saber, vou fazer. Beleza, aí preenchi meus dados lá, fiz o pagamento, e aí com 3 dias está pronto. Verifique seu e-mail. Depois de 3 dias, me chega esse resultado, né? A notificação no celular. Eu falei, olha, chegou, deixa eu ver aqui, vou abrir no computador. Um PDF com 68 páginas. Aí eu falei, rapaz, não é possível. Aí a pessoa, é assim mesmo, rapaz, leia. Amigo meu, na verdade, né? Aí eu falei, beleza, vamos lá. Tirei uma manhã e comecei a ler. De cara, é porque o mapa numerológico, ele serve para identificar... Sua data de nascimento? Data de nascimento, nome completo. Ele serve para identificar se no seu nome... Quantidade de letras Isso, do nome. Se tem alguma numeração que está em desconexão com o universo, algo assim que está travando a sua vida de alguma forma. É por isso que a gente vê muitas pessoas famosas mudando de nome, Jorge né? Benjor. Jorge Benjor. do Brasil. E Sandra de Sá. Até a própria Anitta. Paola Oliveira, enfim. Aí, logo de cara, já tinha dizendo que o meu nome não tinha números negativos, não sei. Mas só que, para melhorar, eu tinha que colocar um segundo L e manter o acento no E, que sempre teve, né? Robson Fidelis. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou ter que ir no cartório mudar meu nome para Robson Fidelis? E que negócio é esse? Aí eu comecei a ler, disse que não precisaria eu mudar no cartório e fazer alteração nenhuma de nada, mas a minha assinatura, redes sociais, aonde eu pudesse, né, que não na certidão de nascimento nem no RG, nada, eu me apresentasse como Robson Fidelis. Aí eu comecei a ler, falei, beleza, legal, deixa o Robson Fidelis com 2 L's aqui, daqui a pouco eu descarto ele. Comecei a ler, rapaz, interessante, porque ele vem contando exatamente quem você é, sem erro. E antes disso tem um prefácio, né, dizendo que seja sincero consigo mesmo, vão ter coisas que você vai ler aqui, que você sabe que é você, e então não pule, porque a cada tópico ele tinha informando, olha, você é assim, mas você quer chegar nisso daqui enquanto pessoa. Para você chegar nisso daqui, você tem que fazer isso daqui. Aí eu li todo primeiro, né? Quando chegou no final, o queixo estava no chão, coloquei o queixo de volta e voltei pegando só as partes do eu devo fazer o quê. Eu falei, aí eu pensei, bicho, não custa nada, né? Quer dizer, custou, né? Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver esse nome Robson Fidelis aqui. Vamos lá, coloquei no Instagram Robson Fidelis, LinkedIn e tal, TikTok, né, que eu nunca usava, comecei a usar. Rapaz, o negócio começou a fluir. Na mesma semana eu fechei um negócio de uma cliente que eu já vinha, na realidade eu tive contato com ela há 1 ano atrás. Ela me procurou para perguntar se tal imóvel ainda estava disponível, não estava, mas que se eu tivesse alguma coisa naquele perfil que falasse com ela, a gente bateu o martelo. Eu falei, menino, esse negócio funciona. Mas vamos lá para outras áreas da vida. O negócio começou a meio que, né? E eu meio que com medo ainda. Falei, rapaz, não é possível. A pessoa tá vendo, rapaz, eu falei com você, rapaz, você tem que dar mais ouvido às coisas, não sei o que, aquela coisa toda. Porque eu sempre fui muito espiritualizado, né? Mas ainda assim eu tive resistência em relação à numerologia, mas, graças a Deus, vem dando tudo certo. Então os seus negócios têm replicado. Graças a Deus. Então, ótimo. Tanto que o meu site, o meu Instagram, Robson Fidelis com 2 L's, o meu site é Robson Fidelis com 1 L, só que eu tirei do ar porque eu já vou colocar um outro domínio com 2 L's, né? Então, daqui a um tempo vocês vão ver lá no meu Instagram o link da bio. Ainda está o antigo, talvez quando muitas pessoas estiverem assistindo, não sei quando é que vocês vão assistir. É possível que quando vocês assistirem esteja já com o Robson Fidelis com os 2 L's, né? Então, geralmente eu coloco lá um link para o cartão digital que leva para o YouTube. Mudei também o YouTube, mudei tudo. Se disse que é para o bem e eu mudei e está começando a fluir mais ainda, então vamos seguir. É isso. É a minha historinha. Pois é, Felipe, você pode fazer isso também, essa consulta numerológica. Pois é, Felipe. Com 2P, com 2 Fs, né? Felipe, daqui a pouco você descobre. Felipe. A única coisa que ele fez foi tentar conhecer o passado dele. Regressão? Não. Foi uma... Explica aí, Felipe. DNA. E aí, deu ruim? Diz que ele veio de todas as partes do mundo. Foi mesmo? É golpe, né? Eu não acredito muito. 30% veio da África, 30% da Europa, 20% veio não sei de onde. Ou seja,
O Brasil, não veio de lugar nenhum. O Brasil foi privilegiado, que foi o lugar que juntou todas as partes, então, né? Eu achei muito vaga a resposta, entendeu? Não foi muito assertiva. Eu achei que, não sei. Eu pensava isso também sobre o que eu fiz, mas depois eu vi que... Agora, a numerologia, você está falando, aconteceu comigo, quando tinha 20 e poucos anos de idade. Foi logo quando cheguei aqui em Salvador, que vim de São Paulo, né? E eu trabalhava muito pesquisa, tal, assim. E eu conheci um senhorzinho lá na Baixada do Garcia. Não sei se você conhece. Morava numa casa modesta, tal. E eu lá chegando, fui fazer uma entrevista com ele. Ele respondeu e tal. Muito, muito humilde, senhor. Ele era aposentado e vendia sorvete, picolé na rua, com aquela caixa de isopor. Só que ele tinha um dom. Ele era numerólogo, porque ele tinha aprendido com a esposa dele, falecida, ele era viúvo. Ela era numeróloga e ensinou para ele a arte da numerologia. E ele me perguntou exatamente minha data de nascimento e meu nome completo. Aí ele lá fez o que tinha que fazer, não lembro exatamente, mapa, tal, né? Ficou pensando e tal. E aí ele começou a falar sobre minha família e acertou tudo. E o pior que... E outra, aí só uma coisa, né, que ele falou como minha irmã era, como minha mãe era, como meu pai e tal. Aí lá no final ele disse assim, você vai se submeter a algumas cirurgias em sua vida. E eu saí de lá, assim, com um pensamento imediatista e ao mesmo tempo dando crédito a ele, mas também dando descrédito. Falei, bom, esse negócio de cirurgia, estou bem de saúde e tal, só que eu me esqueci que eu tinha 20 e poucos anos, né? E que eu não ia morrer tão cedo. E efetivamente eu já fiz 2 cirurgias, uma aqui em Salvador, outra nos Estados Unidos, de emergência, ele estava comigo, Felipe, que foi para mim uma surpresa, assim, uma cirurgia que eu comecei a sentir dores aqui no abdômen e tal, e que não passavam, enfim. Aí o médico foi lá que eu toda vez que viajo eu faço seguro de viagem, né? Aí foi um médico venezuelano e me deu a linda notícia que eu tinha que ir para o hospital fazer uma cirurgia de emergência por causa da vesícula. Sim. Aí eu pirei, né? Só que, detalhe, eles comunicou com a central em Miami e a central informou a ele que hospital que eu tinha que ir. O hospital ficava do lado do resort que nós estávamos, dá para ir a pé, entende? Então, são coisas incríveis, né? Aí eu fiz essa cirurgia. Também tive Covid em 2020 e tal. Fiquei bem ruinzinho mesmo e tal. E aí eu falava, não, ele errou. Ele não errou nada, eu já fiz as cirurgias que ele falou que eu ia fazer. Ou seja, o cara acertou 100%. Entendeu? Como é que uma pessoa pode adivinhar a vida de outro, velho? Isso vem de onde? Tá? Porque ele falou efetivamente sobre a minha família, né? Entendeu? E essas coisas aí. Mas, enfim. No mapa tem algo também que ele diz como é que vai ser os anos da sua vida. Você está no ano 1. O ano 1 é um ano disso e daquilo. O ano 2 já é o ano disso. Aí você fica com aquele pensamento de fato imediatista. Poxa, mas no ano 5 eu tô vendo que vai ser mais ou menos. Mas e aí? E até lá? É porque a gente é muito ansioso, né? Aí você começa a pensar dizer, que hoje o ano eu 5 já vai não acabar a sou. sua vida. Eu já não sou mais ansioso. Já venci esse problema aí. Mas eu já fui também, né? É porque não tem como controlar. E tive uma também tendência na minha vida. Claro que todo mundo tende a enxergar esse copo meio vazio. Você sabe dessa história, né? É, o meio cheio, meio então, isso também diz muita coisa. Mas obrigado, viu, Robson? Eu que agradeço. Sucesso para você. Para nós. E vamos em frente. Obrigado aí a você. E vocês que estiveram conosco até agora, obrigado pela audiência. Até a próxima.